boa noite, bem-vindos ao Papo Antagonista. Hoje, terça-feira, dia 24 de maio, eu já começo o programa de hoje entrevistando o Pablo Marçal, que é pré-candidato à presidência pelo PROS. Marçal, coach, influenciador, aí, empresário, ficou mais conhecido aí como o coach da montanha, né, Marçal? Existe uma montanha que precisa ser escalada, que é o Brasil. Em virtude daquele episódio lá no fim do ano, a gente já vai tratar disso, mas eu queria logo de cara que ele... primeiro agradecer a tua presença aqui, eu acho que assim, a gente tem... O programa está aberto para receber todos os pré-candidatos, a gente já fez o convite a alguns, mas não sei se eles têm medo ou não de vir aqui responder, então, de cara, eu agradeço a tua disponibilidade de vir aqui, de botar a cara, porque, no fim das contas, vocês estão aí disputando o cargo máximo aí da nação, né? E o povo está aí, está todo mundo na dúvida aí em quem votar, pessoal, especialmente o pessoal do nem, pessoal que não quer nem Lula nem Bolsonaro. E eu tenho visto muitas entrevistas suas em que você também se posiciona aí como uma alternativa. Então, de cara, se apresenta aí, se coloca um pouquinho para o nosso espectador que não te conhece, quem é Pablo Marçal, e aí na sequência a gente vai explorando um pouquinho mais essa tua pretensão política. Eu sou o Marçal, obrigado pelo convite. Parabéns pelo belíssimo trabalho, né, do Antagonista. Todos os políticos aqui que eu conheço, eles falam, segue o Antagonista, ali os caras são sérios, eles gostam de pegar pesado, mas são sérios. Eu logo eu não vou falar apaixonei, mas eu gosto de gente séria que pega no pé, isso é bom para o Brasil, é hora de discutir esse país. Eu tenho 35 anos, sou multiempreendedor, já fui atendente de call center, já fui instrutor de treinamento, né, tenho um conglomerado empresarial aí em várias áreas, já publiquei mais de 25 livros, domínio em infoproduto no país, e a minha pretensão política é levar o Brasil para o próximo nível. Né? Tem um grave problema acontecendo nessa nação, e a gente precisa discutir esse país, precisa de ter gente, né, como vocês aqui do Antagonista, que pega no pé até descobrir o que é o melhor para o Brasil. Primeiro, vocês têm que saber de algo. Não tem um candidato perfeito. Né? A gente queria alguém lá da Disney para presidir o Brasil, mas a gente não vai achar. Gente normal não dá conta desse papel. Então é hora de vocês abrirem a mentalidade, o coração de vocês para ouvir as opções. Tem opções boas, mas ninguém aqui nesse país, pelo menos 60%, segundo a pesquisa, quer nem o Luiz, nem o Messias. Então é uma hora de se levantar novos brasileiros. É isso que eu fiz. Bom, você ainda não está pontuando nas pesquisas? Já ainda estou. Mas ali ainda na margem de erro de todas as pesquisas. Mas estou pontuando. Não, mas né? Mas eu vou vencer a margem de erro. Gente, não vamos brigar com os fatos. Vença a margem de erro e aí a gente volta a conversar sobre pontuação. Mas não é, enfim, essa situação é a mesma de vários outros candidatos, inclusive você, a princípio, é um personagem desconhecido da política. Sim. E outros famosos também patinaram aí. Nós tivemos a desistência até de João Dória agora, em função justamente dele não conseguir avançar nas pesquisas. Sim. Por que o eleitor não quer a terceira via? Você está falando que quer, mas nas pesquisas de opinião ninguém quer a terceira via. O pessoal vai para o lado do Bolsonaro, vai para o lado do Lula e tinha um extrato aí do eleitorado, aí até 8, chegou a 11, depois baixou um pouquinho para 8, que queria o Sérgio Moro, que ele saiu e esse apoio se dissipou. Alguns foram para branco ou nulo, outros foram para o Ciro, outros foram para outros candidatos da terceira via, essa terceira via que também não se decide. E você tem o Ciro Gomes, que também tem aí essa faixa de 7%, 8%, mas não há, de fato, ninguém que ameace essa polarização, sim, que consiga romper essa polarização. Você que é um profissional que está acostumado a lidar com o meio digital, né? Você está aí, é um influenciador, tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, não é isso? E trabalha com público, né? Com públicos diversos aí, está acostumado a trabalhar com multidões. O que está faltando? Não só para você, mas o que está faltando para essa via alternativa tocar no coração do eleitor, fazer ele se levantar, se ele realmente não quer uma coisa nem outra? O brasileiro ele tem um voto chamado voto de vingança. Você pode perceber que a cada presidente que foi trocado, o brasileiro deu uma resposta de perfil, né, comportamental diferente. Quando você tinha um Sarney, aí vem um cara jovem, né, revigorante, bonitão, que chamou a atenção, que era o Collor, tinha uma boa oratória e tudo. Ele entrou
a gente perdeu a esperança. Eu era criança na época. E aí a gente viu que um cara muito sênior como o Sarney, um cara com um discurso um pouco radical como o Collor, já não colava para a próxima. Aí pegaram um cara temperado, Fernando Henrique Cardoso, né, trouxe estabilidade para a economia e esqueceu dos mais pobres. E aí, sempre um voto de vingança, sempre uma troca. Esse é o jogo da democracia. E aí você percebe o Luiz ascendendo ao poder e o povo, depois de ver esses 4 mandatos dele, né, o 4º foi incompleto, você percebe que o povo fala assim, não queremos mais. O que está acontecendo? Agora, de novo, é sempre essa energia oposta. Inclusive o nome de vocês aqui, antagonista à energia. Uhum. Então, eles não querem mais esse estilo do Bolsonaro. Bolsonaro, ele é alguém que, né, se assemelha a um antibiótico. Ele foi colocado e ministrado pela nação. Né? Eu posso falar que ele não teve a pujança de falar que venceu uma eleição. Ele foi empurrado lá. Né? E aí o que acontece? O povo não quer isso mais. O povo agora volta para quê? O Lula é o antagonista dele, mas o povo quer um discurso de novo de alguém que é novo, alguém que vai trazer temperança para o país, alguém que vai trazer harmonização entre poderes. Isso está no inconsciente coletivo do povo. Agora, o João Dória, ele não desistiu da eleição, né? Não faz sentido nenhum a gente ficar replicando essa informação. Ele foi forçado a largar, né? Que estava bem pesado para ele a situação, ele apertou uma mola chamada Aécio Neves, e o Aécio Neves guardou energia para ele, e provavelmente o Aécio deve ter contribuído aí para a desistência dele. E o que está acontecendo? Vocês estão pregando uma tal de terceira via, que é um poder político. Essa terceira via não vai vingar, não tem essa possibilidade, porque uma terceira via, ela precisa assumir um dos lados na polarização. Então, o que foi mais longe em gastar energia com isso chama João Dória. João Dória ficou 2 anos ininterruptos, entrando na televisão todos os dias, defendendo a história da vacina e do fica em casa. Uhum. Hoje a notícia do Brasil é João Dória, fica em casa. Né? Eu, enquanto pré-candidato à presidência da República, acho lamentável. Um corredor, sou piloto de corrida também. Eu nunca me alegrei em ganhar uma posição com o piloto que está saindo da pista. Acho que não faz sentido. É muito bom para o processo eleitoral ter o João, só que foi decidido assim. E aí essa profecia midiática sobre terceira via é como se existisse um candidato chamado terceira via, e ela não existe nem vai existir. E aí o que acontece? Se você perceber isso, né, o Brasil está colocando todo mundo na conta chamada terceira via, e não vão alavancar essa terceira via. O que acontece? Se a gente não parar para discutir o Brasil, é hora da gente deixar esse conceito de Revolução Francesa de esquerda e direita e começar a tomar um tom autoral, né, um tom novo na política nacional. Então, se você pegar alguém que é de esquerda e fala para ele assim, isso aqui é lá do assunto da direita, ele fala, não quer nem ouvir. O Brasil polarizou e o Brasil cansou disso. Só tem um problema que você mesmo disse. O Brasil tem 60% do eleitorado que não quer nenhum dos dois. Só que eles também não querem esses candidatos de terceira via. Foi aí que eu vi a oportunidade de defender meu país. Eu poderia pegar meu patrimônio, sou bem sucedido. Eu vim lá de baixo, né? Estudei em escola pública, eu conheço as classes sociais. E eu percebi, eu não sou político de carreira e nem pretendo ser político de carreira. Eu quero ajudar meu país. E estou aqui para você me espancar e fazer perguntas daquelas que arrancam os rins, depois devolve de novo. Não, aqui é tranquilo. Aqui é um bate-papo. E assim, eu vejo muito acontecer, isso aconteceu até com o Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro, que tinha um recall enorme em função da Lava Jato, veio, se posicionou já como pré-candidato, já tinha aí 11%, foi sendo assediado aí judicialmente, tomando porrada na mídia e acabou ficando sem legenda para ser presidente da República, para ser candidato a presidente. O erro de jogo dele, né? Aí a gente passa para essa questão, né? Assim, ele é um noviço na política como você. Sim. E me chama a atenção, você mesmo falou quando chegou aqui, que a política é um pântano, a política normalmente é um lugar para iniciados. Ele está aprendendo a fazer política, está aprendendo com a dor, né? A fazer política, sendo traído a cada esquina. Fica aquela sensação sempre de que o candidato, e eu estou falando de um candidato que tinha 11% naquela ocasião. Tinha tudo para vencer a eleição. Mas era um candidato que assim, se colocou como um projeto ali, pessoal dele, de virar presidente da República, agora está indo para o Senado, a princípio. Ou talvez não vai nem sair. Ou talvez não saia. Eu já defendi até aqui que ele saísse, que ele permanecesse na política, ainda que fosse para ser deputado. Por quê?
porque, bom, eu estou aqui em Brasília tem 20 anos e eu conheço um pouquinho desse meio. É como se você está num ônibus e querer entrar e já sentar na janela. Sim. O que te faz achar que tem condição de chegar e já se colocar como presidente da República sem nenhuma experiência anterior no Legislativo, no Executivo, sem conhecer os meandros da política, sem conhecer os meandros da burocracia estatal? Ontem, por exemplo, eu estive numa conversa com o Salim Matar, veio aqui palestrar em Brasília. Salim Matar, que é um liberal, foi ministro, tinha como missão privatizar tudo e não privatizou nada. 19 meses depois, saiu dizendo o seguinte: é impossível. E ele ontem, inclusive, nessa conversa, ele admitiu que a inexperiência dele, do ministro Paulo Guedes, ele falou assim: olha, a gente não conhece. Eu cheguei no meu setor e tinham, sei lá, 16 funcionários, 8 trabalhavam de 8 às 2, outros mais das 2 às 18, e eu não conseguia lidar com isso. Tinha que submeter um projeto de privatização a 10, 12 comissões diferentes. Então, voltando à pergunta, o que te faz achar que pode chegar de cara assim e já colocar a cara para ser presidente? O Bolsonaro, por exemplo, ficou quase 30 anos na Câmara, aprovou 2 projetos. Eu consigo aprovar projeto em, sei lá, 2 meses com o trânsito que eu tenho no parlamento há já alguns anos. Então, assim, eu não tenho cargo político, mas eu exerço política. Eu já instruí mais gente que qualquer político. Eu já gerei renda, sem precisar de usar o dinheiro do povo, mas ajudando na mentalidade de muita gente, muitas famílias. Eu sou formado em Direito, o atual presidente não é, o ex-presidente também não é. Isso não é grande coisa. Se uma pessoa coloca na balança, você não tem experiência política, eu já exerço política sem cargo político, porque política vem de Politeia, que é a organização de cidade, eu já promovo isso. Agora, eu acabei de sair de um gabinete de um senador, e ele falou para mim: cara, sai disso. Cuida da sua reputação, você é um mega empresário, não sei o que das quantas. Eu falei: cara, mas o Brasil precisa, não é uma questão de vamos sair por conta de racionalidade, é uma paixão que queima no meu coração. E aí você fala para mim, você não tem experiência? Quando eu tinha 22 anos, eu fui concorrer a um cargo de executivo do Grupo Oi Brasil Telecom, no qual eu fiquei quase 8 anos lá. Entrei como atendente call center. E eu concorri a essa vaga com 50 pessoas. E falava assim para mim: você com 22 anos não vai conseguir, porque o melhor aí é a pessoa que tem 26 anos de casa. E aí foi passando o processo, né? Ninguém botava fé, só eu botava fé. Resumindo, os últimos 3, eu me tornei o executivo mais novo do Grupo Oi Brasil Telecom na minha época. E na minha época tinha 200 mil funcionários. Se você for olhar da onde eu saí, da escola pública, da periferia de Goiânia, onde eu moro, o que eu faço hoje, é muito mais difícil chegar onde eu estou hoje do que a ser presidente do país. O presidente do país precisa ter diálogo, precisa ter inteligência emocional, ele precisa de descer um pouquinho o tom, ele precisa não só respeitar os poderes, mas promover os poderes. É isso que a gente está tendo de problema. A gente está tendo pastores, né, tipo o Silas Malafaia, que param até de cuidar da própria vida e das próprias ovelhas para gravar vídeo atacando o ministro do STF e sendo o principal conselheiro do atual presidente. Então, esse Brasil está enlouquecendo. Então, se não tiver alguém de coragem, que de fato acredita nisso, o seu olhar, por exemplo, do jeito que você está me olhando agora, me dá mais esperança, porque é um olhar assim, coitado dele. É um olhar de tipo assim... Não. É de quem, então? É o olhar de que eu estou pensando, que você acabou de falar para mim que você já fazia política, você articulava no Congresso, mas qual era o objetivo? Não, eu estou falando que é muito simples fazer isso. Nós temos 513 deputados. Você tem 513 deputados. Qual que é o problema do presidente da República? Um presidente da República caiu por causa de orgulho. Um dia um dono de uma televisão foi recepcionado por ele não convidou nem para sentar, porque quando você senta numa cadeira e tem orgulho e vaidade e ciúme, que é o que mais tem na política, é um negócio que eu não carrego, eu quero ver promoção das pessoas. Mas como é que você... Eu falei que posso fazer pelo network que eu tenho, né? Sim. Eu ajudo digitalmente vários deputados, alguns senadores. Assim? Sim. De quais partidos? Não precisa falar aqui para não comprometer ninguém, mas tem gente do próprio partido do presidente da República que eu ajudo pessoalmente. Em estratégia digital, que é o que eu domino. Hoje, em lançamentos digitais, a gente é o número 1 da América Latina. Você está ajudando a milícia bolsonarista? Não. É alguns candidatos lá de dentro, que são próximos a mim. É o que eu estou falando. Não cheguei hoje na política. Mas não é um conflito de interesse? Você está apoiando o candidato e ao mesmo tempo está concorrendo? O ciúme da política faz as pessoas ficarem divididas. Eu só não tenho acesso ao PT. Os outros partidos todos têm alunos, têm pessoas que eu ajudo.
já vem construindo isso não para ser presidente, mas para ter acesso, por conta do network, do empresariado. Você acha que o poder está lá na presidência da República? Nunca, o poder está no verbo e o poder está no substantivo. Poder verbo é quando uma pessoa dá conta de falar assim, eu posso. É por isso que, a partir de 1º de janeiro de 2023, a gente vai inaugurar o governalismo. O poder também está no substantivo, a pessoa quando fala, eu tenho um poder. Então, não é sobre sentar numa cadeira. Aquela cadeira é uma bucha de canhão, onde a pessoa tem que ter jogo de cintura. Por exemplo, o nosso presidente atual, ele fala tudo o que pensa e tem que ter uma recomendação. Vou até propor na Constituição para o presidente ele pensar antes de falar. Brincadeira, né? Você vai falar o que para o Arthur Lira se ele for reeleito presidente da Câmara? Primeiro eu vou conhecer quem ele é pessoalmente. Você não sabe quem ele é? Pessoalmente. O que você vai falar para ele em relação ao orçamento secreto? O orçamento secreto é o seguinte, Arthur, o que você e o Bolsonaro faziam? Me explica, o que você fazia? Você não sabe? Se é secreto, os dois que fazem, você sabe? Não, isso aí já foi até alvo de debate no Supremo. Não, mas pode já mandaram até abrir. Se foi debater, é porque ninguém sabe, então alguém tem que saber. Então eu vou fazer perguntas para ele. Você é de qual cidade lá de Goiás? Goiânia. Nasci Goiânia dentro mesmo. do carro. E você nunca pensou em ser prefeito de Goiânia, por exemplo? Primeiro? Não. Por quê? Porque não é uma carreira política. Não é ser prefeito da sua cidade? Não. Eu não estou em busca de uma carreira política. Você está em busca de ser presidente da República? Também não. De resolver um problema do país. Não tem pessoas à altura para resolver isso. Alguém fala, Entendi. Você é incapaz. O Luiz era operário, sindicalista e governou a nação 4 vezes. Né? A Dilma está contando aí nas 4. O Messias ficou 30 anos no parlamento. Um monte de emenda indo embora, não articulava, não fazia. Virou presidente da República. Pessoas de coragem. Como é que você se define como profissional hoje? O que você faz exatamente? Porque eu vi ali coach. Eu não sou coach. Você é o quê, então? Primeiro, eu sou imagem e semelhança do Criador, porque função nenhuma e nada que eu estudei me define. Eu tenho um nome, meu nome é Marçal, eu sou esposo da Ana Carolina, sou pai do Lourenço, do Benjo, do Miguel, da Isabela, e possivelmente esse ano a gente vai engravidar de mais um. Então, eu não sou a minha profissão que eu estudei de direito, não segui, eu não sou atendente de call center que eu já fui, eu não sou empresário, isso é estou, isso não é definição de identidade. Mas você... É porque me chamou a atenção o seguinte, a gente tem uns vídeos teus aí que estão circulando na internet, e aí isso é muito bom, continue circulando. E aí eu queria, porque aqui hoje na internet o que importa é você ser comentado, né? Então assim, põe aí, por favor, o Freitas, o Daniel, põe o vídeo deixa eu abrir aqui. Acabou fechando aqui o meu... Vamos lá, agora vai virar uma inquisição. Pauta. Não. Eu quero... Intervalo comercial. Vamos parar de discutir o Brasil para ver um vídeo no YouTube. Não. É porque eu quero que você entenda aqui. Pode fazer. Eu, como jornalista, eu sou um curioso por natureza. Sim. Eu sou um insatisfeito, um indignado com a situação do meu país, e eu sou um curioso. Sim. E a minha curiosidade me leva a trazer você aqui. Quero conversar, quero entender você, quero ter diálogo, quero entender aquilo que eu também já assisti, para que você até possa explicar e a gente ter uma noção mais exata. Afinal de contas, você está concorrendo a ser presidente. Se você virar meu presidente da República, eu tenho que saber quem você é, né? Então, tem esse vídeo aí Vamos ver qual que você escolhe. Dele chegando lá de helicóptero e tal. Põe lá, por favor. Agora. Diga, vem Jesus, Maranata, hora vez, vem Jesus. Esse nome é
meu rei. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso. Então, o que é? Que evento foi esse e o que é exatamente isso? Porque eu fiquei com a impressão, eu não sabia se eu estava vendo um show, sujeito chegando de helicóptero, de Porsche, Te de incomoda repente... ver uma pessoa chegando de helicóptero? Não. O que eu acho curioso é essa mistura de símbolos, né? Falando de Jesus e tal. Exatamente o que é isso? Se tivesse falando de Jesus e não chegasse do helicóptero, você ia assistir esse vídeo? Você está fazendo para chamar atenção? O que é isso? Você vê lá pregado na Porsche assim, pior ano da sua vida. Esse é o maior programa de desenvolvimento pessoal do país. E aí as pessoas, elas, na frequência da normalidade, quando veem isso, elas comentaram em todos os podcasts de todo mundo, meu Deus, é um culto. Aquilo é um treinamento, não é um culto. Quem estava tocando era a Ananiel Eduardo. Quando eu cheguei, de verdade, eu ouvi a música, eu fiquei chocado, porque não era para entrar ali. Só que ninguém me avisou que estava tocando aquela música. Eu acho que ficou um pouco desconectado da música, mas quando eu vi o vídeo eu achei impressionante, porque as pessoas que não gostam de riqueza, elas ficam loucas comentando. Então, a única coisa que tem demais ali não é eu entrando, não é falando de Jesus. E até agradeço o antagonista de gastar aí uns 2, 3 minutos, né, deixando um louvor, tocando. Isso é muito bom para o país também. Só que o problema é o ciúme. Ninguém pode chegar de helicóptero, ninguém pode falar disso. Está travada a mentalidade do brasileiro. O brasileiro tem um problema, é proibido ser próspero, é proibido ter sucesso. Você que está assistindo, por mais que você não concorde comigo, lembra de uma vez, se você ascendeu socialmente, as pessoas que andavam com você, o que elas falam? Então, se você incomoda com helicóptero, não ande. Se você importa com Porsche, não anda com Porsche. Agora, alguém falou assim para mim, isso aí é um culto. É melhor o culto da sabedoria do que a tolice, onde a pessoa ela só ataca as pessoas. Então, aquele é um evento meu, eu coloquei 16 mil pagantes lá dentro, são meus alunos, vieram do mundo inteiro, aqueles alunos no evento de Goiânia. Então, assim, para mim é um motivo de alegria ver você passando isso. Perfeito. E o que vocês vão fazer? A política, inclusive o senador que eu estava agora com ele falou assim, foca em mostrar as qualidades, porque na política alguém só quer ver defeito. Todo mundo que se levanta, quer de bem, quando vem os comentários, né? Tem gente que comete crime com comentário, como se não fosse terra de ninguém. Só um pouquinho. Terminar de explicar. Então, ali, o que incomoda, aí depois que eu aprendi isso na internet, e hoje eu sou um dos maiores infoprodutores da América Latina por um motivo. Eu faço você comentar coisas que eu quero. Então, eu poderia muito bem entrar de qualquer jeito. Só que você se incomoda, né? Tem muita vitimização no país. Eu quero fazer o brasileiro perder isso e falar, nada demais. Chegou de helicóptero, chegou disso... Tá tocando um louvor, o cara é cristão, qual o problema? Ele pagou isso, não foi o governo que emprestou para ele. Claro. Gastei, sei lá, R$1 milhão num evento desse. Entendi. Só que aí as pessoas Mas você, então, quer dizer, é importante para você mescla no teu trabalho, nesse teu treinamento, você mescla essa questão da religião com reprogramação neurolinguística, não sei o quê. Não mesclo, esse é meu lifestyle. Não, é meu lifestyle, eu vivo isso. Eu sou cristão. Certo. Só que eu não defendo religiosidade, o Estado é laico, eu acho que não tem que ter pastor lá igual está hoje, o Bolsonaro está fazendo. O negócio é que é meu lifestyle, eu não posso deixar... Você é evangélico? Não sou evangélico, sou cristão. Eu não tenho religião. Não sou cristão, cristianismo não é religião. Aí é um problema, você pega no IBGE, está escrito,
Cristianismo é religião, e não é um lifestyle, é um estilo de vida. Respeito quem é evangélico, católico, pode falar o que você quiser. Mas você está certo quando você fala da questão de que o brasileiro ele não gosta de riqueza. Mas é claro, por que você chamou isso? Porque isso deu ibope pro seu negócio, a galera tá louca, ripando e não sei o quê. Ótimo, eu quero que fale. Eu chamei para entender, porque quando você vê um vídeo, uma coisa que a gente aprende até na universidade, né, quando a gente estuda comunicação, é que se você, por exemplo, você está assistindo um jogo de futebol. Sim. Se você está na lateral do campo, você está vendo o jogo de um jeito. Se você está atrás do gol, você está vendo do outro jeito. Então, o fato de você estar aqui explicando esse vídeo, sim, já dá uma percepção diferente do que é aquela imagem. Aquela imagem, ela, para quem assiste e não te conhece, acha que aquilo é um culto. E o que muda? Aquilo é um culto a quê? Não estava falando o nome do mestre Jesus lá? Não, tem uma música não, tocando. Jesus, o culto é para ele. Não, eu queria entender. Liberdade de culto, na Constituição Porque Federal. eu te confesso que assim, eu não sabia se você era... te confesso, eu não sabia se você era pastor, se você era... Não sou. O que você é? A gente faz o quê? Faz pergunta. A liberdade está na Constituição Federal, é de expressão, de opinião, de culto, de reunião. Tá aí o vídeo, tinha 60 mil pessoas assistindo online, ao vivo, de pico, mais as 16 mil lá dentro. Tem um outro vídeo aqui interessante também. Põe aí, por favor, esse dos 38 segundos aqui. Da cadeirante. Não, falando do Papa. Do Papa ou do Padre? Tem um pessoal na internet que começou a chamar algumas pessoas de pastores da internet. Aí um dia me perguntaram, você é um pastor da internet? Eu vou falar só uma vez. Pastor é sua avó. Pastor é seu pai, aquele frouxo. Eu sou o Papa. Você me respeita. Pastor é uma profissão. Eu sou o Papa do digital. Você me respeita. Vai chamar pastor, seu funcionário. Agora um monte de gente vai te criticar. Em nome de Jesus. Manda esse povo se fuder. Entende? Vai cuidar da sua vida. A sua novela das 8 aqui no Antagonista. Eu não esperava tanta doideira, novela agora. Aí tem esse outro aqui do cadeirante. Da cadeirante. Da cadeirante, exatamente. Vai lá, vamos pôr todos os meus vídeos aí. O senhor quer isso. Eu quero isso. Você quer isso. Nós estamos em unidade agora. Vai, levanta. Levanta. Força agora nesses nervos. Em nome de Jesus. Recuperação dos nervos agora. Concentra, tira esse estado de curiosidade. Concentra na poderosa. Manifesta a glória dele. Em nome de Jesus. Toma o seu lugar. Caramba. Toma. Estruturas começam a voltar. Essa atrofia sai agora. Em nome de Jesus. Abre os olhos. Dá um passo pra você pegar na mão dele, vai. Vai. Solta a sua perna direita. Vai. Vai. Caramba. O que você está sentindo? Vontade de dar o passo. Vontade. Vai. Solta. Três, dois, um. Força nesse joelho. Força, o senhor é capaz de fazer. Puxa a cadeira.
Isso aí. Márcia Goldsmith, na antagonista aqui. O que foi isso aí? O que foi o quê? Isso aí era o quê? Não deu para ver, dá para ver nitidamente. Era um evento? Continua sendo um evento. Treinamento? Sim. O que você viu com seus olhos? Não sei, a impressão que dá é que como se você estivesse num culto, tentando realizar algum tipo de milagre ali. Eu, vendo você colocando isso aqui no jornalismo, minha vontade era de realmente não ter feito ela andar, né? Ainda bem que ela não andou. Imagina se ela anda. Se ela anda, seria fantástico. Então. Só que é o seguinte, esse é o problema do Brasil. As pessoas têm medo de errar, têm medo de falhar. E eu, como cristão, se você pedir oração para mim, eu nunca vou negar. Um cristão que nega oração, ele é um covarde. Esse é o nosso problema no país. Ninguém presta. E aí, ao invés da gente estar discutindo o futuro, você está pondo 3 vídeos, eu nunca vi o tamanho, baixaria, mas está no seu direito, como jornalista, fazer isso. E a gente não discutiu nada, vai acabar o tempo daqui a pouco, a gente não falou nada sobre. Não tem problema, não, a gente estende, não tem problema. Tá, tudo bem, até te perguntei. Então, assim, o que é o nosso problema no país? Vamos pegar sempre. Vocês podem bater o tanto que quiser. Eu estou aqui seguindo meu coração. Isso é uma opção para o país. Mas o que você viu está nítido. Eu queria entender qual era a tua pretensão ali com ajudar ela, só isso. Ela não levantou, eu virei. Você achava que era possível fazê-la andar? Se eu não orasse, claro que eu pensei que era possível. O que é isso? Eu não sou um palhaço para orar achando que não vai. Eu sou um cristão, cara. O negócio é que tem gente que é covarde, não tem coragem de ajudar. Mas aquilo ali era o quê? Era uma... Cara, eu estava dando uma aula, uma pessoa chegou... Não é culto, era um treinamento. Era um treinamento. Sim, só que eu sei que vê de fora e não entende o que está acontecendo, você tira a sua conclusão. Que lá não estava programado, eu estava passando, alguém chegou, ela quer que você ora por ela. Eu olhei e falei, poxa, mano, aqui no meio do negócio. Você volta o vídeo um pouquinho, que você pegou só o corte. Você volta, eu estava dando aula, estava fluindo outras coisas, estava falando de mentalidade do nada. Eu olhei e falei, pô, eu não sou covarde, eu vou. Se a pessoa está desempregada, ela fala para mim assim, você ora por mim? Claro que eu oro. Você se sentiu frustrado depois? Cara, é o seguinte, é a fé. A fé é uma energia. A pessoa também tem que ter fé. As coisas não acontecem do jeito que eu quero. Infelizmente, eu queria que funcionasse. Ó. Vou orar para você e vai funcionar. Não funcionou, eu posso fazer o quê? Sacode a chinelinha, tira a poeira e vai embora. Você pretende mudar o Brasil assim, orando também? Ou... Com certeza, orando é uma coisa muito boa. Mas, por exemplo, se eu oro por você subir o nível e você não quer subir, posso fazer o quê? Eu tô te falando sobre a oração. Eu sei que você está incomodado com essas imagens, mas assim... Não, me incomoda é vir falar do Brasil. Não, nós estamos falando do Brasil. Você é o brasileiro, sim, você é o candidato. Sim. E, na verdade, assim, você é o protagonista dessas cenas, né? Como a gente tem aquela cena de errado, tem crime, tem um erro. O que você achou como jornalista de erro lá? Não, eu quero entender. Não tem nenhum erro lá. Eu parto do princípio de não pré-julgar, eu quero entender. Okay, então eu quero entender o que é. Por isso que eu estou te perguntando. Então vamos achar a verdadeira intenção sua. Um cara igual você, inteligente, você não precisava fazer nenhuma pergunta. Você já viu o que você tinha que ver lá. Não mudou nada de percepção. Mudou. O que mudou? Você está falando para mim que a pessoa chegou pedindo aquilo. Eu acho que foi. Deve ter sido voltar o vídeo sem pegar corte. Foi a primeira vez que isso aconteceu? Oxe, foi lá a primeira vez alguém veio. É porque eu fico imaginando, você é um cara que, como está ali, e tem muita gente, multidão, quando você lidar com multidão, e eu entendo que você faz esse trabalho aí de despertar consciências, etc., as pessoas começam o brasileiro está até hoje esperando o salvador da pátria. Não vai ter. Então, eu imagino que essas pessoas cheguem a você querendo milagres mesmo. Não existe isso. O milagre é você, eu sou um milagre. A gente não precisa fazer. Tinha um cara sentado atrás ali do acontecimento, e aí ele perguntou para um sócio meu, não é mentira isso aí que está acontecendo. Aí meu sócio falou para ele assim, é tão verdade que ela não andou. Então, assim, sabe o que é a grande questão? Se ela anda, vocês iam me xingar tudo. Se ela não anda, vocês vão xingar. O problema é que vocês não estão cuidando da vida de vocês. Quando eu falo, esse recado é geral. Quando a gente não governa, a gente quer caçar defeito nos outros. E se a gente fosse pegar defeito de verdade, o cara que está em primeiro na pesquisa, ele tinha que estar em último. Então isso não faz diferença. E a pessoa não está botando futuro em nenhum país. Você não deve ter tempo para assistir o meu programa, mas eu canso de falar aqui, quase que diariamente, que para mim, na minha consciência, no meu entendimento, você não deveria ter Lula e Bolsonaro nem concorrendo. Eu acho que eles não são opções consideráveis dentro de um processo eleitoral por motivos diversos e conhecidos. Na verdade, assim, nós aqui temos o papel de expor, vamos dizer assim, os erros, os crimes, as articulações, os bastidores
de tudo que tem a ver com o poder, né? Então, assim, os personagens... Sabe o que me incomoda? O que me incomoda é o seguinte, me incomoda a vaidade, muita gente se movendo pela vaidade para chegar ao topo da cadeia alimentar, né, da política, pouca gente realmente atuando com... sabe, de forma voluntária para tentar melhorar. Seguinte, você acabou de falar uma coisa boa. Não, deixa eu só te dizer o seguinte. Uma cidade na África. Deixa eu só te Tem dizer. esse vídeo aí? Então, não, mas eu tô te falando de forma geral. Porque não vai ter. Eu tô te falando de forma geral. Assim, qual é a minha função como jornalista? Trazer só a parte ruim. Minha função como jornalista não é ficar, vamos dizer assim, enaltecendo ninguém. Minha função como jornalista é lidar com os fatos e trazer a interpretação dos fatos. Eu estou te dando aqui, na verdade, a oportunidade para você. Sei que você pode estar chateado comigo, isso é normal. Não, eu estou mas eu quero que você entender a sua intenção. Mas eu quero que primeira vez que eu estou te ouvindo. Eu estou te dando a oportunidade aqui até para explicar essas coisas todas. Por exemplo, está explicado. Com o negócio lá do Monte, né, que é um episódio que, inclusive, ficou que, sei lá, eu nunca tinha ouvido falar de você, vim conhecer em função da história lá do Monte. Consegue pôr da África também, a cidade que a gente está construindo lá tem 2 anos? Se você tiver disponível, a gente coloca na produção. A mesma pesquisa que você fez para achar esses itens estão lá. Beleza. Põe aí o... Vamos lá, Márcia Goldsmith. Um coach influenciador digital com milhares de seguidores provocou polêmica depois de colocar em risco a vida de 60 pessoas durante uma expedição ao Pico dos Marins, no interior de São Paulo. A montanha é perigosa e tem um histórico de acidentes fatais. O Corpo de Bombeiros precisou intervir e resgatar parte do grupo. A aventura imprudente quase se transformou em tragédia. Esse foi um dos momentos mais tensos da trilha, suportar o mau tempo durante a noite. Foi o pior dia da nossa vida. Barraca entrando água, risco de hipotermia. Olha os caras da minha tribo aqui, ó. Da tribo dos que não reclamam, da tribo dos que prosperam, dos que não tem... dos que não param por nada. E muitos participantes ficaram pelo caminho. Qual que é o problema? Pablo, eu penso assim, se acontecer alguma coisa comigo e meus meninos. O Robson é guia local. Vocês passavam o que para as pessoas? Vocês falavam o que para eles? Eu falei para eles, é loucura, entendeu? Eles insistiam que queria ir, entendeu? Mas com o tempo tão ruim, ainda no meio da manhã, metade do grupo e os guias já tinham desistido. Naquele frio e molhados, depois cansados depois de um dia, e provavelmente não conseguiram dormir também, deve ter sido difícil. Foi o dia que eu mais dormi no ano. Eu dormi 8 horas. Na barraca? Sim. Não foi bem isso que o Pablo publicou nos stories. Na verdade mesmo, eu não me recordo de barraca nenhum rasgar. Eu lembro de barraca entrar água. Inclusive foi a minha. Tá todo mundo aí falando, o Pablo é irresponsável. Eu sou irresponsável com a minha própria vida. Então, cada um que cuida da sua. Mas eu não me vejo responsável, sendo que eu chamei o Corpo de Bombeiro, porque não precisou. Eu chamei de precaução contra um grupo inteiro. Eu sou o irresponsável. O Corpo de Bombeiros não trabalha com precaução, a gente atende emergência. Eu percebi que... A gente conseguiu o vídeo da África, né? Já a gente põe também. Vai ser bom demais. Ainda bem no finalzinho, vai ficar ótimo. Pô, aí tem esse tem esse aí do trecho da Globo aí, que é uma oportunidade também para você explicar aí essa história. Quer que explique essa primeira aqui? Não, pô, deixa os dois e a gente abre. Meu coração que dá. Mas quem é Pablo Marçal, que liderou o grupo? Goiano, bacharel em Direito, já trabalhou como coach em empresas. Em 2010, Pablo chegou a ser condenado por ajudar uma quadrilha a furtar contas bancárias pela internet. Segundo a polícia, ele era responsável por fornecer uma lista com CPFs de possíveis vítimas. O esquema foi investigado pela Polícia Federal, mas o caso demorou tanto na justiça que o crime prescreveu e a sentença foi anulada. Tá explicado por que ninguém veio aqui, velho. Não, imagina. Parabéns. Imagina, pô. Como que um candidato veio aqui, cara? Não, pô, imagina, você não tá pronto pra... Por mim, eu tô falando de mim, tá tudo bem. Eu penso um cara, vai vir um político. Mas não se preocupe com o cara, não. Eu acho que quem não deve, não teme. Quem que já veio aqui de pré-candidato? Veio o Moro aqui. O Moro? Então, tá com 50% de chance já. O cara vem e sai já depois. Já chamei o Ciro também, o Ciro não vem. Não vai vir, não. Você quer que eu comente qual primeiro? Não, tanto faz, fica à vontade.
fica à vontade para também não comentar. Se você não fizer, pode fazer pergunta, se quiser. Essa história aí do estelionato, tal, isso aí, o que é isso? Você falou de estelionato, não tem crime de estelionato ali. Aquilo o quê? Cara, sabe o que é o problema do jornalismo? O que aconteceu ali? Não, primeiro vamos resumir aqui. Você falou de estelionato. Nunca vi esse crime, nunca mexi com nada disso. Esse negócio de fornecer... Não, nunca fiz isso. Foi extinta a punibilidade. Uhum. Eu trabalhei com um pastor da igreja, eu consertava computadores e um belo dia eu sou chamado da delegacia, vou lá prestar um depoimento gigantesco e tomo um processo de 13 anos. Só isso. Fui condenado e foi extinta a punibilidade. Condenado pelo quê? Por ajudar ele. Só que eu não sabia que tinha crime ali. Eu estava consertando computadores. Entendi. Aí respondi por furto qualificado. Imagina, 13 anos arregaçando a minha vida. E esse é o problema. E esse pastor, tá onde? Não sei nada dele, assim. Ó, depois de que aconteceu isso, nunca mais ouvi. Qual era? Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Lá de Goiás, lá de Goiânia. Tá vendo? Aqui você tem a oportunidade de explicar aquilo que está circulando na internet. E que tem tudo a ver com essa nova era de informação, que a informação está democratizada. Antigamente a gente ficava, né? Tinha coisa, por exemplo, que a gente ia botar aqui, né, se fosse, você podia ter muito bem uma entrevista como a nossa aqui editada, e aqui a gente está em tempo real. Boa. Não tem problema nenhum. A gente vai falar do Brasil ainda hoje. Oi? A gente vai falar do Brasil ainda. Vamos falar. Bora. A gente vai voltar agora. Vai voltar agora para o Brasil. Você escolheu o PROS, né? Sim. Por que você escolheu o PROS? Eu já te falei, né, antes da entrevista. Teve partidos que pediram 20 milhões de reais para eu sair candidato. Eu não estou de brincadeira. Não É mesmo? É verdade. E esse é o problema. As pessoas, quando elas falam assim, vou me posicionar politicamente, alguém chega, pega um papelzinho com um dossiê e fala assim, toma aqui o dossiê, você vai escolher fazer isso? Eu quero te parabenizar, apesar que apareceu o programa da Márcia Goldsmith, não desvalorizando o trabalho. Não tem problema não. Apareceu. As pessoas chegam e falam, toma aqui o dossiê. Eu não estou nem aí para isso. Eu não paro de prosperar por causa disso, eu não paro de governar por causa disso. Eu sou uma pessoa que está pronta para tomar uma pedrada. Mas você é porque eu te perguntei do PROS, porque você teve conversas com outros partidos. Vixe, com quantos partidos? Procurei, né? Conversa não, mas procurei uns 20 partidos. Uns 20 partidos. 33, uns 20. E desse que te pediu 20 milhões, foi só esse, não? Não, foram uns 3 partidos que pediu. 20 milhões é a média. Mas é tipo assim, a pessoa está buscando projeção, e eu falei, mas se você está pedindo dinheiro, eu vou entrar na política de jeito. Até que eu fiz um compromisso com o meu partido de não pegar fundo eleitoral. Uhum. Então, vou usar o limite da legislação do meu próprio recurso CPF e vou pedir para as pessoas ajudarem nessa campanha. O que você acabou de me dizer aqui é uma coisa que a gente costuma ouvir muito, e já mencionei aqui. Isso acontece, esse tipo de negociação que você não aceitou, ela acontece de forma recorrente. Não, e é todo dia. Todo dia. Aí é preocupar ministério, preocupar secretaria. Eu não te falei, mas tem empresários que procuram você, no caso sou eu, né? Toma aqui, você quer quantos milhões? Vai custar quanto isso aí? Não, vai custar a cadeira X, filho. Não estamos vendendo nada aqui. Esse é o problema da política. Por exemplo, a questão da reeleição, a pessoa ela é de um jeito, quando ela parte para a reeleição, ela desconfigura o jogo inteiro. Por quê? Porque tem que ganhar. E para ganhar tem que vender o rim, tem que vender o coração, tem que vender tudo. A reeleição é um grande mal, porque o presidente atual está sempre trabalhando para ser reeleito. Isso, e gasta tipo 4 anos, 1 ano ele governa e tudo é para rampar para a reeleição. Esse é um problema, a democracia tem que trocar o poder. Então primeira coisa é mandar uma proposta para acabar com a reeleição? A reeleição é uma carta que o executivo tem na mão, que ele pode negociar a principal reforma de todas, que é a eleitoral. Então, o que você mudaria na lei eleitoral? A gente poderia parar de ter 4 anos e passar a ter 5, para a gente dar uma folga, porque de 2 em 2 anos, eleição com fundo eleitoral gasta 5 bilhões. Você é contra o fundo eleitoral? Não sou contra. Vamos lá. A gente tinha um cenário caótico, onde as empresas doavam, você já sabe o que aconteceu. Tinha um presidente que tinha a conta com 400 milhões de reais só de um empresário. Não estou falando de 2, não. Então vamos acabar com essa imoralidade, vamos pegar o dinheiro público. Esse dinheiro, em tese, ele é para ser injetado na economia. Agora eu sou contra o que as pessoas fazem com o fundo eleitoral diferente. Então a clareza que eu dou para todo mundo, inclusive meu advogado, Tássio está aí na escuta, a gente vai fazer isso no cartório. Eu não vou tocar em nenhum real do fundo eleitoral, prefiro perder a eleição. Então, assim, a realidade é... Tu tinha que ter ido para o Novo, então. O Novo já tem o dado lá. O Novo tem essa...
O Dávila já está lá, e o Dávila é um bom homem, né? Sim. Escritor, escreveu acho que 7 livros, eu escrevi 25. Ele é um bom nome. Só que é o seguinte, o dinheiro do fundo eleitoral, se ele for usado para potencializar a campanha, se as pessoas abrirem a mente, é um dinheiro que é colocado na economia e tudo bem. Agora, existe uma outra imoralidade, é o que fazem com esse dinheiro. Então, o compromisso meu enquanto pré-candidato, e possivelmente candidato, e possivelmente futuro presidente do país, eu não vou tocar nesse dinheiro. Se precisar de dinheiro, eu não vou agir com esse negócio de caixa 2. Vou falar um negócio para vocês. É um negócio insuportável esse tal de quero sentar na cadeira a qualquer custo. Eu não vou sentar a qualquer custo. Eu vou debater, vou para cima, não vou entrar nesse negócio de abuso de poder econômico. Eu posso pagar minha própria campanha sozinho, só que a legislação não permite. Tem que fazer vaquinha e tal. Por isso, eu odeio você, não ajude. Pablo, eu acredito em você, ajude com pouco se tiver na hora oportuna, não precisa agora também. Claro. Você se considera o quê? Um liberal? Como é que é? É o seguinte, tem os da esquerda, tem os da direita, tem os do centro, eu sou do alto. Eu não vou pegar rótulo de Revolução Francesa, eu acho que a gente já precisa virar essa página no Brasil. Você acha que o Estado, que tipo de papel o Estado tem que ter na sociedade? Ajudar principalmente os mais pobres, não atrapalhar os que têm estabilidade e não impedir os que gostam de produzir. Esse é o papel do Estado. Se os brasileiros entenderem o governalismo, quanto mais governalistas a gente tiver, menos o Estado tem que ser babado do povo. Só que a configuração, né, da redemocratização para cá é alienar as pessoas, alienar pelo estômago, alienar pelo cérebro, por paixões partidárias. O Brasil não vai para frente mais. A gente jogou uma década de crescimento no lixo. Sim. Quando a gente passou a redemocratização, o Brasil estava parado 3 décadas. Aí ele ficou enrolando, o Fernando Henrique entra, dá aquela alavancada. A gente deu um grande passo em uma década. Depois o Luiz entrou, pegou a explosão das commodities, o Brasil deu uma avançada. Dali do segundo governo para frente, a gente tem um problema sério, o Brasil não sai do lugar. Você é contra ou a favor de manter o teto de gasto, manter os... Eu, como empresário, pai de família, não faz sentido um governo não ter teto de gasto. Você tem que saber, as pessoas têm que saber controlar a receita e a despesa. E tem que aprender a usar, diminuir sempre a despesa e investir mais em custo. Você que não sabe, custo é aquele dinheiro que eu emprego e dá retorno, e despesa é aquele dinheiro que eu ponho e não volta nunca mais. Vou te dar um exemplo. Na saúde tem que ser dividida em 2 pernas. A perna número 1, né? Hoje não tem Ministério da Saúde, tem o Ministério da Doença. A gente coloca ali, de forma remediadora e não está fazendo nada pela saúde plena do país. Para o brasileiro liberar endorfina, incentivar, recompensar. Então a gente tem que criar uma perna de custo, uma de despesa, para ir diminuindo a despesa do Estado hoje, né? E o que a gente tem que fazer? Se for fazer dívida, a gente tem que fazer dívida de alavancagem, né? Aonde a gente faz esse tipo de dívida? Para infraestrutura. O Brasil, para crescer muito, precisa de alguns trilhões. E o Brasil não está mostrando essa pujança para o mercado internacional. O atual presidente é definitivamente o presidente que menos fez viagens a cenas internacionais, parcerias, é o que menos fez. Então, isso não é um problema só nesses 4 anos, é um problema para os próximos 10. Então, a gente evitou bastante fazer negócios com outros países, seguiu nos 2 blocos econômicos que a gente está, que é o BRICS e o Mercosul, e nada disso fez a gente evoluir. Então, o Brasil, por exemplo, no BRICS, que está Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o país que menos cresceu de todos. O B do BRICS, que vem primeiro, é do Brasil, foi o que menos cresceu. A gente investiu pouco em infraestrutura, o governo atual, quando você for entrevistar ele, se ele tiver coragem de peitar você aqui, que eu duvido que ele venha, ele não vai dar conta de falar que assumiu uma obra dele. Ele está alegando que está terminando as obras do PT, né? Só que tem 20 mil obras paradas, com o orçamento aprovado. Sim. Então, se tem essas 20 mil, tem 100 mil projetos em andamento, né, para ir para a fase de obra, e o cara não cria nada, para onde a gente está indo? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer hoje. Então, quem já teve a chance de ser presidente, tinha que tirar o extrato da gestão. O que você fez? Como que você entrou? Como você saiu? Alguém perguntou para mim numa entrevista, qual a nota que você dá para o Brasil, né, a gestão do atual presidente? Não precisa dar nota, tem as certificações. 2 dias de inflação é certificação de competência. Claro. 2 dias de desemprego Aí você pega, os próprios números já denunciam o tipo de governo. Se você fosse o Bolsonaro hoje, no meio dessa crise toda que a gente está vivendo, inflação, combustíveis, tem um impacto internacional em função da guerra, qual seria a tua postura? Você trocaria o presidente 4 vezes da Petrobras? Não. A Petrobras é uma empresa de energia e ela tem um monopólio.
O valor do combustível está atrelado a um programa chamado PPI, que vincula a nossa compra em relação a dólar de insumo. Não faz sentido a gente fazer isso. No governo da Dilma, o que ela fez? Ela tirou isso e quase quebrou a Petrobras. O Temer foi lá e colocou, e o Bolsonaro deu manutenção nisso. O que está acontecendo? Recorde de lucratividade na companhia. O que a gente tem que fazer? Vamos dar um salto de 10 anos e olhar quanto que a Petrobras vai valer daqui 10 anos. Tem um pacto das montadoras mundiais que a partir de 2030 vão produzir carros elétricos. Então, vamos lá. Daqui 10 anos, o fóssil, né, o combustível fóssil, vai ter uma queda. Então, a gente precisa se antecipar como povo para fazer essa empresa ser vendida, senão a gente vai vender ela a 10% do valor de mercado. Sim. O que é o problema? Existe um invólucro em cima de privatização, como se fosse algo ruim, né? Eu vivi numa companhia de telecomunicação, né, onde teve privatização, que evoluiu a comunicação do país. Resultado da privatização. Então, o que eu faria? Aumentaria a produção. A gente precisa, né, de quebrar o ego, né, dos poderes, precisa de baixar esse ar de golpe, esse ar de não confio em você, esse ar de estamos todos um contra os outros. Tem que ter harmonia, tem que ter um pacto social, mas se a gente não aumentar a produtividade, você sabe por que a resposta do brasileiro hoje está apontando o Lula em primeiro lugar? Porque o Lula é o candidato da esperança. Está lá na venda de gás hoje, 10% do salário a pessoa gasta comprando um gás. Tem uma placa que me chamou muita atenção. Na época do ladrão, o gás era R$60. Na época do honesto, ele é 160. Então, o que as pessoas estão fazendo? Estão desesperadas. Eu nunca vi, nenhuma vez na história do Brasil, uma pessoa que saiu de gás para cozinhar com lenha. Oh, peraí, só um pouquinho, vamos discutir o Brasil. Agora, eu mostrei seus vídeos aqui, você é uma pessoa cheia de coisa. Acha um santo que não tenha tido problema ou envolvido em polêmica. O problema é que a gente não olha para trás, a gente tem que olhar para frente. Pelo teu posicionamento, então você defende a privatização dessas estatais todas, ou não? Não falei só de Petrobras. Só de Petrobras? Não, a Eletrobras, agora o TCU acabou de aprovar, isso, né, que tem viabilidade. O que é bom você que às vezes não entende e fica de fora? Porque eu, enquanto povo, cidadão, sem entender disso, eu sou contra, como povo. Sim. Nosso bem nacional, grande Petrobras. Eu não quero. Só que para pensar, por que combustível está R$10? Sendo que a empresa está super em alta em lucratividade, né, distribuindo dividendo para todo mundo. É uma empresa de economia mista, que o majoritário é o governo e não para presidente lá, né, porque o presidente nenhum quer aceitar esse negócio de controle de preço. Ou você tira o PPI, ou que a Dilma fez e quase quebrou o país. País não, só a Petrobras por enquanto. Vamos entrar nesse tema agora. Então o que a gente tem que fazer? Você privatiza a Petrobras, ela não está no pico mais e ela não vai voltar para o pico. Petrobras já foi a empresa mais valiosa de energia do mundo. Se a gente tivesse vendido ela no pico, que é o normal de se vender empresa, só que não é culturalmente aqui no país, né? A gente não tem isso. Ela não vai voltar ao pico nunca mais, só que ela tem um declínio já programado para 2030, daqui para lá. Quando a gente vende isso, a gente coloca dinheiro no caixa, a gente abre livre concorrência, e por concorrência isso vai diminuir. Aconteceu na telecomunicação, nas empresas de energia. Por exemplo, eu dormi numa fila com meu pai para comprar um telefone público, um telefone particular. Na Tele Goiás, na época do sistema Telebrás. A linha. Hoje você pede uma linha de graça. Né? Tem um plano lá para Azul, não sei se ele está vigente ainda. Você paga lá R$19 e liga, cancela e acabou. Hoje deve cancelar mais de 150 mil telefones fixos por mês só em uma companhia dessas telecomunicações. Só que na questão da telecomunicação, você, quando fez essa privatização, você dividiu o setor em vários lotes, né? Dividiu o país em vários lotes. E pode fazer isso também na Petrobras. Porque o grande problema de você privatizar um monopólio é transformar isso num monopólio privado. Não pode fazer isso. Isso não é que eu sou contra. Isso é terrível para o país. Não continua monopólio e não pode ter dinheiro estrangeiro. Quando o Fernando Henrique doou a Vale do Rio Doce, e eu falo doou porque ele vendeu ela por 0,2% do valor de equity dela, ele vendeu pelo valor das ações dela na época, o brasileiro não entendia disso, só pode, não é possível. Né? Ele vendeu ela por 3 bi de dólar, sendo que ela tinha de reserva declarada 300 bilhões de dólares, sendo que hoje, analisando o equity da companhia na época, é 2 trilhões de dólares. Olha para você ver, ele vendeu ela por 3 bi de dólar, por um pedaço de pão. Ele não vendeu ela, ele doou ela. Aquela doação deixou a empresa o governo com algumas ações de ouro, ou seja, não dá para eles, o grupo econômico privado, fazer o que quer também da companhia, que ela é de interesse nacional. Só que, infelizmente, o Cardoso, você doou,
Isso foi muito ruim para o país, que a gente perdeu uma reserva de 2 tri de equity. Às vezes você está assistindo e não sabe o que é equity, é o que a gente usa no mercado para valorar a perenidade, né? A distância que tem de reserva de uma empresa, por exemplo, um McDonald's da vida. Você não avalia o que ela fatura hoje, é a curva que ela vai continuar crescendo. Só que no caso da Vale, tinha reserva declarada e coisas que a gente deu como povo. A gente não pode fazer isso com a Petrobras. Mas lembra de uma coisa, os 3 pontos da Petrobras. Já foi pico, nunca mais será. Ela está sobre um controle de alta lucratividade, ou você escolhe. Não tem esse meio termo. Se entra no controle de preço, você vai fazer o que a Dilma fez com ela, jogar ela no chão. Então você precisa liberar ela e fracionar do jeito que você falou. A gente precisa fazer isso para a gasolina cair para 3. Se a tecnologia ela acender a questão de carro a bateria, eu tenho carro a bateria. Só que se hoje o Brasil falar assim, nós vamos aumentar, vamos colocar pelo menos 10% dos carros elétricos. Eu não sei se você sabe, a gente precisa dobrar a energia do país. Então vai mais um assunto que a gente precisa discutir. Claro. Então não é só vender Petrobras, não é só os próximos 10 anos mexer com isso, tem que mexer na matriz energética. O Elon Musk esteve aqui. Aí todo mundo, ele vai conectar as escolas. Ele estava fechando um contrato, né, fazendo usinas de energia solar aqui na Amazônia. Isso não foi declarado, mas eu tive acesso a isso. Ele, mó legal, brigadão, Elon Musk. Ninguém vem aqui de graça. Gasta $100 mil para pegar aquele jato dele lá e vir aqui. Ele veio, apoiou, nós vamos rastrear a Amazônia, o trem mais bonito do mundo. Só que ele está fazendo o quê? Ele está de olho no nióbio, que a gente vende a preço de banana ou de barril de petróleo, sendo que a gente tem 95% da reserva mundial. E aí você olha, você como brasileiro, você tem que ficar intrigado com isso. Você olha quem que põe preço no nióbio, sendo que a gente é dono do nióbio mundial, praticamente. Tem 2, 3 países que tem o restante dos 5%. A Bolsa de Metais de Londres. Aí quando você olha para isso, você fala, não, tem alguma coisa errada. Quem tem que pôr o preço é a gente. A gente vende tanta coisa aqui nesse país, e as pessoas olham para nós como se fossem aqueles índios do passado. Então vamos trocar aqui, me dá isso aqui para eu fazer telescópio, para eu fazer bateria, para eu fazer satélite. Me dá a internet para 19 mil escolas e... Esse é o lance, cara. Vocês olham para o noticiário. Agora é o seguinte, eu sou da hora, cheio de defeito, mas eu sou apaixonado pelo país. Eu faço um compromisso com vocês de não tocar no dinheiro público para benefício próprio, nem para defender criminoso nenhum da minha família. Aí que tá o lance. Ah, não, a gente quer uma pessoa perfeita. Tem que achar essa pessoa, não sei onde ela tá. Você, nessas tuas andanças políticas, aí você teve com o Temer? Tive. Tive com o Temer, com o Fernando Collor, já tive com o Bolsonaro. Falta só encontrar o Cardoso. Ele tava, acho que ele sofreu um acidente no fêmur lá, ele fraturou o fêmur. E a Dilma. Qual o objetivo que você está tendo nessas conversas? Aprender os erros, os acertos, o que eles não conseguiram fazer, e eu pedi para eles qual o conselho que você dá para o próximo presidente da República. O que você ouviu? O que eu mais gostei foi do Sarney. O Temer, eu vi que ele realmente, no curto espaço de tempo, foi um grande reformista, e com a palavra dele mesmo, né? Ele tem trânsito, tem track record, tem caminho percorrido dentro do parlamento. Ele é uma pessoa que eu falei, eu quero te ouvir bastante. Um cara muito estadista, muito republicano. Agora, o Sarney me recebeu na casa dele. Eu fiquei espantado, o cara escreveu 120 livros, né? E aí ele falando para mim, eu falei, qual é o conselho? Aí ele falou, o conselho, Pablo, que eu te dou faça as pessoas gostarem de política novamente. E aí o que é o caos da política? As pessoas de bem não vão mexer com isso. Não vão. Sabe por quê? Porque na primeira entrevista que ele tem a chance, por exemplo, no Antagonista, pega as suas baixarias... Não, mas você tá de mimimi nesse eu não negócio. Eu tô te dando um exemplo. Você vem pra cá, você é um cara da internet, você é um cara que tá acostumado a ficar lá diante de um público de milhares de pessoas. 20 mil, 16 mil. Aí eu te mostro 3 videozinhos, você já fica aí cheio de mimimi. Aqui é o seguinte, a gente tem que abordar tudo. Não, tem que fazer e mais uma vez... Eu sou muito honesto com todos que eu trato, eu sou muito justo também. Então, assim, eu estou, inclusive, te dando todo o tempo para você explicar vários itens da pauta política hoje, da pauta eleitoral, que são essenciais. E em nenhum momento, né? Vamos deixar muito... muita explicação. Vamos deixar... Não, quem toda hora volta nesse tema é você. Não, você põe 6 vídeos. Eu aqui botei os vídeos para você se explicou, e eu faria a mesma coisa com o Lula, por exemplo, se o Lula viesse aqui, que ele nunca vai ver. Se o Lula, você ia pôr só vídeo dele. Botava todos os depoimentos dele, entendeu? Você ia pôr só vídeo, ele não ia falar nada. A gente ia botar os processos todos,
Né? Você acha que ele é inocente? Eu sou jurista, por formação, só é inocente se for declarado inocente. Não tem isso em lugar nenhum. Hein? Você concorda com esses inquéritos do Supremo aí? Cara, lá no Supremo tem 11 ministros. E o número é ímpar, é porque nem eles concordam com eles mesmos. Imagina eu concordar com eles. Eles são defensores da Constituição Federal e o número da composição dos ministros é 11, justamente para falar, nós não concordamos entre nós. Você não acha que... Qual é a sua opinião sobre essa questão da segurança jurídica? Porque a gente aqui... a Constituição é grande demais. A gente é muito crítico, né, e a gente percebe... A gente é crítico à função do próprio Supremo, que deveria ser uma corte estritamente constitucional. A gente avalia que essa coisa de ficar mudando a jurisprudência a todo momento. Jurisprudência é uma coisa para ser definitiva, ou para ser modificada, ou para ser modificada a cada 50 anos, a cada século, e não a cada 3 anos. Você que é um empresário, que é um empreendedor, essa insegurança jurídica está na base do medo e do temor de qualquer pessoa vir investir no Brasil. Eu posso explicar onde está o problema. O problema é o seguinte, a Constituição Federal é gigantesca. O STF, a população não sabe disso. Tem gente que fica me perguntando o dia inteiro, como é que você vai governar com o STF desse jeito? Existe sim a politização do judiciário e a confusão entre poderes. Está acontecendo isso. Sim. Por causa de ego. Não precisava. Mas vou te falar o maior erro que a gente tem hoje. Constituição gigantesca. De 88 para cá, tem 3.600 PECs. Então a gente está aí emendando um negócio. A gente tinha que reduzir. Aí não é um problema de agora, tá? Não estou prometendo, não seremos constituintes. Se for, a gente vai peitar e o negócio é reduzir o tamanho da Constituição. Tem tanto direito naquela Constituição que o STF não dá conta nem de analisar o tanto de ADIM que entra, ação direta de inconstitucionalidade. O STF, para você saber, ele não governa, ele tem que ser provocado, ele não é um órgão ativo, é um órgão receptivo e passivo, então ele precisa ser provocado. E ele não defende nada, não entra em nenhum tipo de legislação infraconstitucional, que é 15 mil leis, não entra nisso, só da Constituição. Então, se o STF está entrando demais, existe um pequeno problema. A gente pode modelar outros países naquilo que eles são bons de fato. Você olha para a Constituição Federal dos Estados Unidos, é desse tamanho. Então, não precisa da Suprema Corte falar, olha, eu vou falar meu entendimento. Agora, a gente tem que... O problema está aqui, né? Não dá para ignorar. Claro. Então... O que acontece? Como a gente está polarizado também, a Constituição já é grande, problema 1. Número 2, nós não estamos pensando em Brasil, a gente está pensando em arrancar um ao outro. Eu almocei com o Bolsonaro, há 2 anos atrás. E no almoço, dentro da sala dele, no Planalto, eu pergunto para ele, Bolsonaro, qual que é o legado que você quer deixar para o Brasil? A resposta dele foi essa. Eu não quero saber de nada, não quero que ninguém me enche o saco, eu só não quero que o PT volte. Ou seja, ele já concluiu a missão dele. Então outra pessoa tem que assumir. Aí que está o problema. A nossa Constituição é grande, os dois, vou fazer uma analogia, o Brasil é um navio, o capitão, ele não quer tocar o barco, tá nítido, não tem projeto, não tem plano, não tem meta, tem nada. E tem um pirata que estava preso numa prisão lá no fundo, nas Fossas Marianas, 11 quilômetros de profundidade, e o capitão, como não sai com o barco do lugar, alguém, que eu não vou falar quem, falou, vamos ver esse processo aqui, vamos libertar o pirata do fundo das Fossas Marianas, lugar mais profundo do oceano. E esse pirata está escalando, e ele está bem cotado, está na hora boa para ele tomar o barco. Só que o problema qual que é? Ele não quer fazer o barco andar também. Eles querem só falar e bater no peito que são donos do barco. Então, se vocês ficarem caçando um super santo, alguém top, que nunca errou, ninguém vai ajudar vocês. Nós, povo brasileiro. A gente precisa de alguém que fala assim, ó, vamos pôr os dois para correr, eu sei que está assistindo aí, mesmo que você não goste de mim, mas só para tirar os dois, põe assim, ó, hashtag... Chega desses dois, faz só isso. Se a gente não tiver pelo menos a coragem de falar os dois, a gente rejeita. A gente não vai nem ver as outras opções. Esse é o maior problema do país. Eles não servem, eles não vão levar o Brasil para o próximo nível. Para a gente encerrar... Não, mas vai pôr o negócio da África aí, você falou que é pouco. A gente põe. Eu me comprometo, inclusive, a gente pôr no final do programa como último vídeo. Eu te pergunto o seguinte, um dos grandes problemas que a gente tem percebido, isso é recorrente, se chama governabilidade. Sim. E desde Fernando Henrique aprovando reeleição, o Lula aprovando os projetos, o Bolsonaro tentando impedir o impeachment dele, tudo é feito na base da compra desse apoio político. Sim. Mas é legal, está sendo feito através de liberação de emendas. Não, mas aí quando você vai ver a emenda é secreta, criaram um artifício dentro do orçamento. O fato é o seguinte, você tem um sistema
que ele absorve quem quer que seja, que sente na cadeira presidencial, e essa pessoa fica refém desse sistema. A gente denomina essa turma do Centrão, que inclusive é o Centrão que está lá desde lá da Constituinte, pouca gente sabe. Mas ele vai se modificando, né? Temos até, às vezes, netos de deputados que estavam lá naquela ocasião, e o sistema vai se readaptando. Sim. O fato é o seguinte, como é que você espera governar com essa gente? Você vai ser na base do diálogo também? Tudo começa no diálogo, né? Agora, quando você não tem diálogo, você tem intolerância. Então, que jeito está o país hoje? O Bolsonaro, eu digo isso porque o Bolsonaro falava justamente na campanha dele, não, é uma questão de governar pelo exemplo, a gente vai estabelecer um novo padrão, não sei o quê. Ele deu conta de fazer? Oi? Ele deu conta de fazer o que ele falou? Não, ele não deu. Não, ele já tem um certificado que não é com ele. Assim, se você for fazer uma alegoria, o presidente da República é o pai da nação. Só uma alegoria. O STF é a mãe. E os deputados são os filhos, 513. Os mais velhos, que são filhos também, são os senadores. Dá para agradar todo mundo? Não. Só que não tem esse bichão lá dentro do Centrão, esse negócio. O Brasil é o seguinte, você tem que chamar quem é cabeça. Vamos aqui, ó. Você vai nessa direção, o que você quer? Tem que ter um ajuste de pauta. Agora, ninguém é bobo. Tem um jogo político. Ninguém vai mudar o jogo político enquanto ele não tiver a maioria. Enquanto ele não tem, bate palma ao contrário, ouve quem é mais velho, ouve as lideranças. Esse negócio de salvador da pátria não existe, já está provado. O Messias que está aí já mostrou que não dá conta. O Luiz, pelo amor de Deus, com 588 dias lá na República de Curitiba, vai voltar cheio de mágoa. Vai voltar louco, mandar prender todo mundo, fazer os carcel nesse país. Só que quem vota tá nem aí. As pessoas estão assim, vai aparecer quem? Então, assim, o que eu peço para vocês? Vocês que não me curtem, grava um vídeo no story de vocês. Não quero Marçal na presidência. Pega o canal do YouTube de vocês, falem meu nome, eu preciso ser falado, é só isso. Porque a gente não consegue romper. Não é dinheiro que compra notícia, não. Você tem que ver. Se você não tiver polêmica, você não chega em lugar nenhum. Então, eu faço um apelo para vocês. Se os dois não servem, põe de novo. Chega desses dois. Se manifesta politicamente. O povo fala, a gente não quer nem o Bolsonaro. O que você fez? O que você vai fazer? Então, você fala para mim, como é que resolve o problema no parlamento? Eu preciso dos reforços, preciso de gente do bem entrando na política. Só que o que acontece? O cara assiste você me entrevistando. Olha ali, já conversou, arrebentando. Você está de novo nessa história. Eu vou falar isso aí. Sabe por quê? Sabe por que eu tô de novo? Sabe por que eu tô? Por quê? Porque eu já falei isso 3.000 vezes. E eu vou continuar até ganhar a eleição. E vai continuar. E esse é o papel de quem se coloca na vida pública. A gente tem uma... E é disso que eu tô falando. Infelizmente... Vocês também tem que pôr. Ele pôs as minhas coisas... Eu estou expondo para você. Põe sua cara para bater. Pronto. Foi por isso que eu levantei o assunto. Eu ponho a minha cara todo dia aqui. Então, assim, eu me sinto absolutamente à vontade de expor tudo que é importante, que eu considero importante, né, para os meus espectadores em relação a qualquer personagem que vem sentar aqui. Então, assim, o homem público, a mulher pública, né, o ser que vai para a política, né, ele precisa estar... disposto e exposto. Você está disposto a se expor. E ele será cobrado dioturnamente. Vamos dizer assim, é o ônus, né, de quando você está num cargo de poder político, poder econômico, você dispõe, né, de diversas benesses, você está numa situação absolutamente distante do resto do povo. Deixa eu te perguntar então, quando você é um homem público, você precisa entender que você deve prestar contas à sociedade. E isso serve para todos, desde o deputado, o vereador, até o presidente da República. Sim, não, tá certo. Eu aceitei esse desafio. O que você acha que eu ganho sendo presidente da República? Eu, Pablo. Não sei. Você conversou um pouquinho comigo, você tem um traquejo, você consegue ler as pessoas, você é um cara bem instruído. Você acha que eu ganho o quê, pessoalmente? O que você acha que você ganha? Eu tenho certeza que eu não ganho nada. Porque só para chegar aqui, para pôr meu nome à disposição, é só pedrada. O salário do presidente é 30 mil por mês? 30... Então, eu ganho milhões de reais toda semana. Mas a gente sabe que não é isso. Mas sabe o que é o negócio? Não. E eu te recomendo a não usar esse discurso, porque esse discurso o Bolsonaro já usa até hoje. Ele está lá como presidente e fala assim, esse cargo, eu não gostaria de estar aqui, isso aqui é a pior coisa do mundo. Aí eu falo assim, mas no final das contas a gente sabe que é um cargo de influência, você ganha influência... E você ganha o que com isso? Por exemplo, o Bolsonaro vai sair agora, no final do ano, e vai para a cadeia, por exemplo. Bom, a gente
né, espera que as instituições estejam funcionando. O fato é o seguinte, você quando é presidente da República, quando é deputado, quando ocupa um cargo... eu queria saber você ganha sua. Você... Eu só queria saber uma coisa, desculpa. O que você acha que eu ganho? Você ganha, você ganha influência. Eu já tenho. Você ganha influência muito mais... Não, você fala tráfico de influência com o artigo 332 do Código Penal, né? Que é você usar a instituição para fazer alguma coisa para o seu benefício. É isso que você fala. Quem faz isso... Influência eu já tenho. Fala um negócio, só queria sair daqui com isso. Mas o que você está buscando? Não consigo ver, eu só estou tendo perda nisso. É porque realmente o Brasil precisa. Eu estou te falando, é o seguinte... Vamos lá. Presta atenção, eu nunca dormi nenhuma noite sonhando em ser presidente. E tudo, eu só queria sair com essa. Você não conseguia responder na entrevista? Não. Você manda para mim uma hora, a gente conversa no WhatsApp. O que eu vejo é o seguinte... Não tem vantagem de fazer isso. Gente normal não dá conta de mexer com isso. Olha só, você falou duas coisas aí. Uma é, gente normal não dá conta de mexer com isso. Não dá conta. Então é o seguinte, isso significa que a gente, infelizmente, tem a nossa presidência e as nossas instituições ocupadas por gente que não é normal. Isso é real. Perfeito. Outra coisa, quando você ocupa um cargo desse... Daqui a pouco eu explico o que não é ser normal, vocês vão gostar. Quem ocupa um cargo público depende do que ele está buscando com aquilo, da intuição, né, da intenção dele. Por quê? É muito difícil encontrar, e eu posso falar de cadeira aqui, mais de 20 anos de cobertura política, eu não consigo. É muito difícil, eu conto nos dedos da mão, de uma mão, políticos que tenham buscado a política que não fosse para benefício próprio, que não fosse para o seu próprio ego, uma questão de vaidade, que não fosse para ganhar mais influência política, influência econômica, para projetar ele, familiares e amigos, para fazer negócio, para fazer business. Então é o seguinte, é muito difícil você acreditar que alguém ocupe e enfrente essa pedreira, como você falou, de uma forma absolutamente desapegada, voluntária e disposta a se colocar realmente como um agente da sociedade. Então assim, isso aí é utópico. Tá bom, isso aí é o que eu gostaria muito. Tá bom, então deixa eu dar uma declaração infelizmente, aqui, gravado, tá? É, não é a prática. Então, tem 10 anos que eu já marquei minha aposentadoria para o dia 18/4/2027. Eu não estarei disponível na próxima eleição. Uhum. Isso aqui é um fato, isso é questão minha. Uhum. Então, sim, o Brasil tem uma oportunidade de tirar esse navio do lugar e sair do lugar. Qualquer coisa que fizer na economia hoje só vai melhorar ano que vem, porque isso aqui é um transatlântico, que não é um jet ski. E olhe lá. Mas dá para melhorar. O Brasil tem jeito. O jeito do Brasil está nas pessoas. Então, assim, o que eu quero que você discuta nesse tempo é que se os dois não servem, não tô falando que é eu não, mas deseja no seu coração e usa sua mente, sua influência. Não deixa nenhum desses dois sentar lá. Esse é meu pedido para você. Então é o seguinte, você vai ficar famoso. Eu poderia gastar o dinheiro da campanha com o tráfego pago na internet. Não é sobre isso. Eu estou de verdade seguindo meu coração aqui, querendo servir esse país. Eu já sirvo o país sem um cargo. Só que eu estou colocando à disposição, a gente ficou uma república de gente muito doida. A gente não aceita mais alguém falar, eu quero. Todo mundo, igual você mesmo falou, tá todo mundo já com a tag, tá guiado já, assim, ó, 100% de desconfiança. Vai descobrir o que as pessoas têm de bom. Para um pouco e olha, peraí, o que esse cara tá fazendo? O que ele tá perdendo? A pergunta é, o que o Messias tá perdendo sendo presidente? Ele, o que ele tá perdendo? Quem é a tua referência na política? Morto ou vivo? Vivo. Ó, um grande cara que assumiu hoje a vice-presidência aí ou tá para assumir agora há pouco, é o Capitão Augusto. Uhum. Alguém que eu vejo que é honesto. Só que o Brasil tá do jeito. E morto? Morto é o Juscelino Kubitschek. Tá. É alguém que ele doou a si próprio e falou o seguinte, eu vou cumprir isso aqui. Ele é o único dos presidentes que falou que ia fazer o negócio, os 50 anos em 5, ele cumpriu o negócio e ninguém falou nada disso, ele cumpriu. Aí alguém fala, mas deixou uma dívida. Claro, dívida de alavancagem, mexeu na infraestrutura do país, interiorizou o país alavancou na mão dele. E como empresário, quem é a tua referência? Tem vários, tem Janguier Diniz, Carlos Wizard, que são grandes amigos. Tem o próprio Dória, é um grande empresário. Político, eu acho que ele encerrou a carreira agora, mas como empresário é aglutinador, né? Tem um grupo chamado LEAD. Eu vejo que tem Geraldo Rufino, tem grandes homens como empresários que têm feito um trabalho excepcional na nação. Beleza. Pablo Marçal, pré-candidato do PROS à presidência da República, muito obrigado pela sua presença aqui.
o programa permanece aberto para novas conversas. Pode me chamar mais vezes, que aí não vai ter vídeo de internet mais, você já gastou todos? Pronto. Tamo junto. Para de mimimi, hein? Aqui comigo não. É o seguinte, fica aí e assiste o vídeo da África, se ele não cumprir a promessa, né, que o jornalista tem que põe o vídeo da África para fazer a transição. Pronto, que aí a gente vai continuar com o programa rapidinho, que tem notícia. Vocês que não gostam de mim, vão no meu Instagram, Pablo Marcal1, e eu vou abrir uma caixa de perguntas, vocês podem xingar, eu vou responder todo mundo, fechou? Essa é a democracia, viva ela. A forma mais cara de governar no país é com a democracia, então vamos fazer isso. Vamos trocar as pessoas do poder. Um abraço. Quando eu era criança, eu assistia um vídeo do Ron Kenoly, do Osana Music, cantando com as crianças africanas, velho. E eu achava que a língua era africana, mas na verdade os caras estavam cantando era inglês. E eu cantava, era mais ou menos assim, ó. Eu cantava assim, oh, Lelo, oh, the Lord. E eu ficava, oh, Lelo, oh, Lelo, be magnified. E na verdade é be magnified. E aquilo mexia comigo. Eu falava, um dia eu vou cantar essa música lá na África. E foi uma frustração muito grande, porque eu achava que era uma língua africana e era inglês. E se essa aqui fosse a árvore da vida? Aquela que Adão tinha no Éden e aquela que está no paraíso de Deus. E se fosse bem aqui nesse lugar? Você daria tudo para pegar ela, né? Só que existe uma árvore da vida dentro de você. E se realmente existe essa árvore dentro de você, não faz sentido nenhum você não dar alimento para outras pessoas. O alimento que tem nessa árvore é infinito. É por isso que do seu interior fluem rios de águas vivas. E eu peguei códigos preciosos aqui na África. Eu estou no Kamizungu, que significa o fruto que não deu certo. Olha aqui meu braço. Quando eu ouvi isso a primeira vez, a primeira coisa que me deu vontade foi de chamar a população, tem 2.000 pessoas aqui, chamar a população e trocar um nome. Mas aí vem um discernimento. Esse nome é uma maldição. E a gente não precisa esforçar em trocar o nome, a gente precisa esforçar em trocar a experiência de vida deles. E o dia que você vier aqui, vai ter uma placa na frente assim, ó, Kamizungu. A gente não vai trocar esse nome. Vai escrever. Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista. Não acabou o programa não, tem notícia, tem notícia. Olha só, assistam esse barraco do Augusto Aras hoje. Isso lá é postura de Procurador-Geral da República? Por favor, Daniel. Não exclui quem demonstrou interesse em participar das câmaras. Ou então, nós vamos começar aqui excluindo o colega José Laes, que é uma injustiça com o colega. A situação de Laes não tem nada a ver com outra coisa, qual o interesse jurídico de Vossa Excelência aqui a defender interesses contrários
ao interesse do doutor Joaquim. Só o doutor Joaquim não tem se interesse. Aqui nem está manifestado. Doutor, eu nem sei qual é o interesse do doutor Joaquim. Legal. Aqui, senhor presidente, está se fugando pela legalidade. Do ato de Vossa Excelência baixou o edital. Eu gostaria que Vossa Excelência respeitasse a direção dos trabalhos. O conselheiro Nicolau está falando, estou ouvindo. Vossa Excelência, sim, senhor. Vossa Excelência dos trabalhos. Tá, mas Vossa Excelência também interferiu. Direção dos trabalhos. Eu estou falando com Vossa Excelência isso. Conselheiro Nicolau, há uma questão de preferência. A preferência não exclui o colega Joaquim. A preferência, inclusive, se for tomado nesse sentido, vai excluir o colega Laeres, porque o pau que dá em Chico dá em Francisco. Eu vou colocar em votação essa questão. Posso sentar o ponto de vista, senhor presidente? Pode. Tá. Eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega... Não, bagunça Vossa Excelência também interferiu quando o colega estava falando. Então, se Vossa Excelência quer respeito, me respeite também. Vossa Excelência não é digno de respeito. Eu digo de Vossa Excelência que é uma coisa... Vossa Excelência não é digno de respeito. Não chegue perto de mim. Por quê? Não chegue perto de mim. Olha só, é o Procurador-Geral da República, gente. Isso tem que estar no Jornal Nacional. Qual é o equilíbrio emocional do PGR para ocupar a vaga, para ocupar o cargo, ocupar a liderança do Ministério Público? Isso aqui tem que ser alvo de representação. Viu, Congresso? Isso aqui tem que ser alvo de representação, viu, CNMP? Isso aqui tem que ser alvo de exposição e problematização junto a especialistas, etc. Eu espero que o resto da imprensa bata nisso. Isso aqui não pode passar despercebido, porque não é uma postura. Isso aqui, sabe, é realmente um negócio assim sem precedente. Sem precedente. Ainda no Judiciário, Bolsonaro recorreu do arquivamento da ação contra o Moraes. Põe na tela, por favor. Foi ou não? Ô, Joelto. Pô, Joelto, esse esquema aí, ele tá bem artesanal. Vamos lá. Jair Bolsonaro recorreu da decisão do Dias Toffoli, que rejeitou seu pedido de investigação sobre Alexandre de Moraes. Em petição, o advogado Eduardo Magalhães alega que a notícia-crime deveria ter sido encaminhada pelo ministro à PGR antes de ser arquivada. A defesa do presidente pede a retratação sobre a decisão de arquivamento e o envio à PGR, ou que o caso seja levado a plenário. Tá certo. Aí está ali a explicação, né, do advogado, com devido respeito, em que pese o costumeiro acerto desse excelentíssimo ministro relator, suas decisões, o ato decisório, hora recolhido, merece reforma por 3 principais razões. Uma é essa, a outra é que ele insiste no uso da notícia-crime para pedir a investigação do ministro por abuso de autoridade, e diz que no momento embrionário da persecução penal, a existência de meros indícios já é suficiente para a abertura de investigação, sendo descabida a necessidade de prova cabal sobre as elementares típicas apontadas. Tá? Como registramos no último dia 16, o Bolsonaro protocolou a ação contra Moraes, alegando sucessivos ataques à democracia, desrespeito à Constituição e desprezo a direitos e garantias fundamentais. Ele também classificou como injustificado o inquérito das fake news. Ainda nesta ciranda jurídica desse país, né? Temos o Deltan que foi intimado a pagar R$2.800.000 pelo TCU em função daquela história das diárias. Solta o Deltan, por favor. Pessoal, eu vou falar para vocês qual que é o preço de combater a corrupção no Brasil. Meus advogados acabaram de me mandar uma notificação, um ofício do Tribunal de Contas que quer colocar na minha conta, aqui, ofício para Deltan, quer cobrar de mim e de outros procuradores da Lava Jato o dinheiro que foi investido para recuperar 15 bilhões de reais
15 bilhões recuperados para a sociedade. Para recuperar isso, a gente trouxe procuradores especialistas de todo o país, pessoas especializadas em lavagem de dinheiro, em combate à corrupção, para trabalhar aqui. E para isso, como qualquer empresa paga, foram pagas passagens aéreas para essas pessoas virem trabalhar, dinheiro para eles pagarem hotel, alimentação, como qualquer empresa pagaria. E agora o ministro Bruno Dantas, que estava lá no jantar de lançamento da pré-candidatura do ex-presidiário, ex-presidente Lula, ele, que é apadrinhado de Renan Calheiros, manda esse ofício querendo botar na minha conta quanto? Eu vou falar agora para você qual que é o custo. E, gente, a gente vai recorrer disso aqui, eu vou levar para a justiça, para a primeira instância, porque a primeira instância é uma instância técnica do judiciário. Então, eu tenho a expectativa de que vai revisar e haja conta aqui. E ele querendo cobrar isso de mim, que não sou administrador do Ministério Público, não mandei pagar diária, não recebi essas diárias, não autorizei, e ele deu um jeito de me incluir lá, e olha o que ele quer cobrar de mim. 2.800.000 reais. Esse é o preço de quem quer combater a corrupção no Brasil. O sistema reage, o sistema contra-ataca, o sistema quer parar você. Mas se vocês querem me parar, eu não vou ser parado, vou seguir em frente. Eu não vou desistir do meu país. Eu amo o meu país, eu amo as pessoas do meu país, eu quero reduzir o sofrimento humano causado pela corrupção e para isso eu vou lutar até o fim, contra a corrupção e contra a impunidade. Estamos de pernas para o ar, está tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Aliás, isso aqui acontece no mesmo dia em que o juiz aceita, pode botar na tela, o juiz aceita a ação popular movida por deputados do PT, pela turma lá do Prerrogativas, contra o Sérgio Moro, para que ele indenize o Estado por causa do prejuízo causado pela Lava Jato. É o poste mesmo, urinando no cachorro nesse país. Onde já se viu. Tá aí, ó, Charles Renaud Frazão de Moraes, segundo a Vara Civil, determinou a citação de Sérgio Moro, não tinha nem que ouvir. Tinha que jogar para a gaveta. Vamos parar com esse negócio. Agora o juiz vai responder pelo trabalho dele de investigar a corrupção. Ah, porque perdeu não sei quantos empregos. As empresas, os grupos empresariais que foram desbaratados e cujos seus executivos delataram seus crimes, se tornaram grandes grupos empresariais por causa da corrupção. Então, os empregos existiam por causa da corrupção. Ah, não, então vamos oficializar a corrupção para gerar emprego. Onde já se viu, essa é a coisa mais imbecil, mais fora da realidade, mais esdrúxula que existe. E isso não pode prosperar. E vocês ficam só olhando. Isso não pode prosperar. Isso aí é inaceitável. Inaceitável. O juiz fez o trabalho dele, descortinou o maior esquema de corrupção da história desse país, que agora tentam reescrever. O Lula foi descondenado, mas os crimes dele foram todos provados. E foi descondenado em função de artifícios jurídicos, alguns deles até ilegais. Uso de provas ilícitas, de violação da constitucional do sigilo telefônico. Olha, gente, é tantos absurdos acumulados que eu não tenho nem mais paciência para discutir sobre esse tipo de coisa. Porque é óbvio. Agora, é inaceitável isso aqui. O Moro diz que é risível. Não, não tem nada de risível, Moro. É inaceitável, é um absurdo. É um esculacho. Onde já se viu o sujeito que combate a corrupção ser condenado, processado, ainda pode ser condenado, sabe lá, mas ser alvo de uma ação desse pessoal que era beneficiado do esquema, né? Indiretamente, era o partido. Um esquema que drenou os cofres da maior empresa brasileira. Um sistema que foi montado em parceria com o MDB, com o PP, que agora está com o Bolsonaro, pendurado.
E vocês acham que muda alguma coisa? Não muda nada. Põe aqui, põe o lixo lá, põe o caso do lixo que o Estadão revelou. Os caras, e eu avisei aqui, é muito simples. A gente já tinha mostrado em outras ocasiões, até em reportagens da Cruzoé. O sujeito vai, direciona a emenda secreta, que é para evitar, para escapar a fiscalização da sociedade, da imprensa, da sociedade. Esse dinheiro vai para o município, já tem uma parceria para que a empresa seja contratada, a empresa do amigo. Abre aí, por favor, abre mais. E vai baixando aí. Vamos ler junto aqui. Olha aí, ó. Uma casa abandonada em Goiânia é a sede, no papel, de uma empresa que forneceu caminhões de lixo para o governo, num total de 12 milhões de reais. Segundo o Estadão, a Global Center Mercantil, registrada em nome de Herbert Rafael Lacerda, foi beneficiada por emendas indicadas pelo senador Vanderlan Cardoso, do PSD. Isso tudo é emenda secreta desse esquemão aí, de Arthur Lira, com Ciro Nogueira, Querará, e bota vai, vai embora. Outra firma na mesma região, registrada em nome de Jair Balduino Souza, beneficiário de auxílio emergencial, óbvio que isso é um... Assim, a gente só pode supor que seja um laranja. Recebeu 9 milhões na venda de veículos no ano passado. Aliás, tem uma outra matéria do Estadão que mostra que esses veículos foram superfaturados. As duas empresas dividem escritório em Goiânia. Estão na lista dos principais fornecedores de caminhões de lixo para a Codevasf. Aquela empresa, aquela estatal, autarquia, que é dominada, controlada pelo PP. Em parceria com o PL, aí eles fazem ali a articulação deles. Vanderlan, que se envolveu diretamente na interlocução com essas empresas, admitiu ao jornal ter pressionado as empresas pela entrega dos veículos. As cidades beneficiadas, porém, têm população inferior ao padrão para esse tipo de coleta. Procurada pela reportagem, Codevasf negou irregularidades nas licitações. Olha, isso aqui é tão velho, é tão novo e tão velho. Quem não lembra dos casos das ambulâncias, do esquema das ambulâncias, a mesma coisa, pega emenda, compra ambulância. Aí ia lá, comprava umas ambulâncias, pô, bota no Google aí, você vai achar. Ia lá e comprava ambulância, que na verdade a ambulância era vendida como zero e era um cabrito. Era uma ambulância que era cabritada, ela era montada com ferro velho, né, e vendida como se fosse 0 quilômetro. E contratos superfaturados. Então, assim, como é que acaba com isso? É a minha pergunta para qualquer um que vem aqui. Me explica como acaba com isso. É com diálogo? Ou é com investigação verdadeira? É com inquérito? É com lava-jato? É com força-tarefa, sim? É com Ministério Público decente, de gente honrada? É com Polícia Federal na rua? Como é que é? É com diálogo? É com conversinha? Porque isso aí está na base do nosso sistema. Porque na hora que vai faltar um serviço básico para você, um serviço de saúde, um serviço de educação, infraestrutura, é porque o dinheiro está sendo desviado. Isso precisa ser investigado. Então, vocês conseguem perceber como a coisa está virada? Para que é? Por que está virada? Por causa disso, eles querem ter liberdade para fazer esses esquemas à vontade. Agora você imagina o seguinte, nós estamos falando de um contrato de 12 milhões de reais. 12 milhões de reais. Sabe quanto foi de emenda secreta no ano passado? 16 bilhões de reais. Você está na sua cidade, bota o olho no político, bota o olho no prefeito, bota o olho, fiscaliza o poder público. Da onde vem, para onde vai, está vivendo como? Eu não consigo ler essas notícias e não me indignar. Eu não sei vocês. Mas assim, como? E você percebe que é um assédio. Olha aí, ó, hoje, inclusive, mais cedo, o Ministério Público Eleitoral analisou aquela besteira lá, daquela outra ação também contra o Sérgio Moro, mais uma vez, porque mudou o domicílio eleitoral. Pô,
Todo mundo mudou domicílio eleitoral, o Tarcísio mudou domicílio eleitoral, a Damares mudou domicílio eleitoral, todo mundo muda domicílio eleitoral, todo político muda domicílio eleitoral. Aí foram pegar no pé do sujeito. Pelo menos, felizmente, tem lá um procurador razoável, não precisa ser muito, né, um herói, não, precisa ser razoável. Foi lá e rejeitou a ação. Mas isso aí só deixa claro a perseguição que é, como o sistema está reagindo, assediando, cercando e massacrando aqueles que ousaram investigar e denunciar esses corruptos e corruptores. Aliás, a gente chegou a essa bela situação. Eu li um artigo, agora me esqueci o nome do autor, falamos justamente disso, essa bela situação, que é um pouco daquilo que a gente vem falando sempre aqui. Você tem um sujeito, você tem lá o delator, você tem o Marcelo Odebrecht, o Guzzo, artigo do Guzzo, excelente artigo do Guzzo. O Marcelo Odebrecht delatou, confesso, assim como os outros 76 executivos da Odebrecht, confessando todos os esquemas. Do outro lado, o Lula descondenado. Então, você tem um corruptor, mas não tem o corrupto. Onde já se viu isso? Aí, e isso em função justamente de um benefício que o Fachin deu ao Marcelo pela efetividade da sua delação premiada. Sabe, é na cara. O ministro beneficia o delator pela efetividade da sua delação premiada. Mas o corrupto não existe nessa história. Existe o corruptor, cometeu o crime, pagou propina, aí quem recebeu a propina? Sabe, é tão escrachado o negócio, é tão... aliás, assim, o escracho, o bolsonarismo virou sinônimo de escracho. Então, o Brasil bolsonarizou. Assim como na época do Lula sindicalizou, agora a gente bolsonarizou, porque os caras fazem na nossa cara tudo isso e tudo passa como se fosse normal. Normalizaram o escracho. Normalizaram. Não faz sentido, nenhuma dessas decisões fazem sentido, todas elas não se sustentam de pé. Mas a gente trata como se elas fossem normais. Então a gente tem um corrupto, não é corrupto, não, é inocente. E o sujeito que corrompeu, beleza. Corrompeu sim, inclusive, devolveu aqui. Já está liberado, viu, Marcelo? Tem lá aquela tua conta de 11 milhões, está liberada, porque, a tua delação foi, top, cara, parabéns. Vocês revelou tudo aqui. Aliás, tem parte dessas delações que foram pro buraco. Bom, vamos falar sobre Petrobras, solta a vinheta. Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista. Põe lá, né? A gente teve a queda do presidente da Petrobras ontem à noite, anunciada por nós aqui, a gente já sabia que ia acontecer, porque nós apuramos. E assim, já havia esse movimento, o movimento começou com a troca do ministro, em função justamente porque quando você troca o ministro, começa a trocar tudo que está abaixo. Então, assim, está saindo aí, pode aumentar, por favor? Põe na tela. Põe na tela. Isso, o José Mauro Coelho ficou aí pouco mais de um mês no cargo. Tá aí, caiu. Aí o Ministério de Minas e Energia, o novo ministro, Adolfo Saxida, divulgou nota agradecendo ao Coelho pelos resultados alcançados. O Coelho foi rápido, a gestão do Coelho foi rápida. Pelos resultados alcançados em sua gestão. Que resultados alcançados em sua gestão? Você está vendo? Você lê as coisas, o sujeito divulga uma nota dessa e as pessoas... legal. O cara ficou um mês e não deu resultado nenhum. Não teve tempo de dar resultado nenhum. Aí anunciou o nome do Caio, Mário Paz de Andrade. Já passou pelo SERPRO, virou secretário lá de acho que desburocratização, e agora vai ser, secretário de desburocratização, e agora vai ser presidente da Petrobras, tá? Na nota do próprio ministério diz que vai ter eleição para o conselho. Aí vai mudar, vai trocar o conselho administrativo todo, eles querem trocar diversas diretorias.
quem me acompanha já sabia disso na semana passada. Por quê? Porque o plano do Guedes, do Saxida e do governo, do próprio Bolsonaro, o plano é o quê? Conseguir um conselho de administração da Petrobras, conselheiros favoráveis à mudança da política de preço da Petrobras. Não uma mudança radical de acabar com a paridade, nada disso, mas mudar o prazo de reajuste. Então, assim, em vez de ser aí mudar a cada 2, 3 semanas você ter uma renovação, um reajuste do preço, né, para mais, para menos e tal, a gente normalmente só vê para mais, você teria só reajuste a cada 100 dias. E aí o governo alega que é para dar previsibilidade. Tem razão? Tem uma certa razão, tem lógica, vamos dizer assim. É para dar previsibilidade, ok, 100 dias, então depois faz uma média, né, dessa variação ao longo dos 100 dias e faz a correção lá na ponta. Só que, claro, que tem a componente eleitoral por trás disso. Por quê? Até isso ser aprovado, até trocar o conselho e até mudar a política de preço, e aí você conta 100 dias de reajuste, o que vai acontecer? Vai cair na eleição, em outubro. Vai cair na eleição em outubro. Então, você vai ter, na prática, um congelamento do preço dos combustíveis. E, com a aprovação que deve estar acontecendo nesse momento aí na Câmara, da redução do ICMS para 17% dos combustíveis, a redução do ICMS dos combustíveis para 17%, melhor dizendo, o que vai acontecer? Você vai ter uma queda e uma estabilização para ajudar o Bolsonaro a se reeleger, tá certo? Ah, isso é bom, Cláudio, é ruim, Cláudio. Cara, isso tem várias consequências, mas o que eu aponto aqui para vocês é justamente o objetivo eleitoral. A conta sempre vem, e ela vai vir depois da eleição, seja para o Bolsonaro, seja para o Lula, seja para quem assumir, né, o comando aí do país a partir da eleição de outubro ou do segundo turno, em novembro. Muito bem. Dito isso, eu só vou destacar 2 coisinhas aqui, né? Hoje eu publiquei a Bíblia Bolsonarista contra o voto eletrônico. Isso é importante para vocês entenderem, não onde saem os argumentos dos bolsonaristas, dos militares, para torpedear a urna eletrônica, né? Eles pegaram uma monografia até bem escrita ali, de um servidor do TCU, monografia apresentada em 2019, fazia uma série de ponderações. Pode abrir a tela. Fazia uma série de ponderações e trazia ao debate um argumento. Que argumento que era? Né? Então tá aí, tá aí a monografia, auditoria da votação eletrônica, possibilidade de atuação do controle externo. Isso foi feito pelo Paulo Vinícius Menezes Silveira, um conhecido auditor do TCU, hoje é secretário de Controle Externo, Defesa Nacional e Segurança Pública, e a especialidade dele é controle externo. Então, ele trouxe a tese em 2019 que era necessário aumentar o controle externo sobre as urnas eletrônicas. Então ele fala justamente de você ter uma auditoria paralela dos votos em diferentes momentos. Então, assim, exatamente os argumentos que estão fundamentando, inclusive o documento dos militares ao TCU. Quando ele apresentou a hipótese de trabalho, acadêmico no caso, né, ele alegou que a cada eleição surgem críticas ao uso de urnas eletrônicas e à falta de auditoria no pleito, e frequentemente são feitas associações entre o uso das urnas eletrônicas e a potencial ocorrência de fraudes nas eleições. Só que a gente não tem registro de fraude. Pode baixar. Vai baixando conforme eu vou falando, que aí não corta. Seu objetivo, portanto, seria o de colecionar, o objetivo do Paulo, né, do auditor, colecionar tipos e técnicas de auditoria a serem utilizadas em auditorias externas, que pudessem avaliar se o processo de votação brasileiro em urnas eletrônicas garante o devido registro e totalização dos votos dos eleitores, identificando e avaliando o risco de fraudes. Então, de fato, ao analisar boas práticas eleitorais europeias e americanas sobre a votação eletrônica, o servidor concluiu que há lacunas em diretrizes sobre transparência e observação, bem como accountability, notadamente pela ausência de uma certificação do hardware e software e de uma avaliação independente da votação eletrônica, em que pese o acompanhamento do processo ser franqueado a partidos políticos, OAB, Ministério Público e outras entidades. Também diz existir uma assimetria de informações entre o TSE e a sociedade, à medida que o órgão recebe poderes e recursos para realizar o processo eleitoral e a sociedade passa a depender unicamente da Justiça Eleitoral para obter informações sobre o processo. Só que acontece que você tem um negócio chamado Ministério Público Eleitoral.
Aí ele diz que, para mitigar o problema, sugere a atuação de um órgão externo e independente na avaliação da votação eletrônica. Quer dizer, aqui no Brasil é sempre essa história. Você precisa ter sempre o vigia do vigia. É o controle do controle. Então é o juiz, aí não, tem que ter o juiz de garantia, porque é o juiz que vai julgar o caso do juiz. Então o Ministério Público tem que ter o Conselho Nacional do Ministério Público para avaliar. É infernal. Em vez de simplificar, não. A burocracia brasileira, ela sempre pensa em complicar. Eu não vou ler a matéria enorme, minha matéria, mas é enorme, mas você está disponível no site para vocês verem. O fato é que esse é o documento que tem sido utilizado aí pela turma. E eu vou aproveitar e mandar um recado para a turma do Exército. Está muito preocupada com a urna eletrônica, devia estar preocupada com o seu quintal. Por quê? Porque está tendo invasão de sem terra justamente lá do lado do Comando de Defesa Cibernética do Exército, aqui no Lago Norte, em Brasília. Até publicamos mais cedo. Põe aí, tem um vídeo aí, por favor. Enquanto eles soltam aí. Francisco Guimarães, Cláudio, a conta não virá para o próximo presidente, ela sempre paga pelo contribuinte. Você tem toda a razão, Francisco. E eu sempre falo isso, e até eu me permito aqui ajustar semanticamente a tua colocação. Eu evito chamar de contribuinte. A gente não é contribuinte de nada, porque não é voluntário. A gente é pagador de impostos, né? Nós somos escravos desse sistema. Se você não paga imposto, você se lasca. Então, e aí, conseguiu aí? Põe lá. Aí, ó. Olha que bonitinha a ocupação, toda direitinha, cascazinha, com os lotezinhos divididos. Ó, aquelas instalações aqui do lado são do Exército. Tem a Academia da Polícia também, da Academia da Polícia Federal. Tá? Ali embaixo, no horizonte, é a Torre Digital. Mas é aí. Aí tem uma foto que mostra a bandeira da Frente Nacional de Luta, que é do José Rainha, ex-dirigente do MST, foi fundar essa outra frente, é um outro movimento para ocupação. Isso está na cara do Exército, na capital da República. Olha lá, FNL. Está na capital. Então, vocês estão muito preocupados com urna eletrônica, acho melhor vocês se preocuparem um pouco mais lá. Ó. Tem até cancela para entrar no lugar, virou um condomínio. Cadê o Ibanez? Cadê o governador? Cadê o DF legal? Cadê? Onde estão as autoridades? Isso está acontecendo na capital, na capital da República, ao lado dessas instituições. Então, assim, é uma vergonha. Muito bem. Dito isso, bom, terceira via está esse vai, não vai. Eu não vou entrar no detalhe, porque não há nenhum desdobramento concreto sobre nada disso. Fica aquela coisa, Eduardo Leite vai, não vai ser vice, não vai ser vice. Fica essa historinha toda aí, a gente vem trazendo os bastidores de todas essas articulações políticas aqui no Antagonista e na Cruzoé, e fico por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para a gente comentar. Muito bem. Ok. Gente, olha, muito obrigado pela participação aqui, muito obrigado pelos likes, muito obrigado por compartilhar o nosso programa. Hoje o programa durou aí muito mais do que o previsto, porque acabou que a entrevista se alongou. Espero que tenha sido útil para vocês a entrevista de alguma maneira, né? Até para conhecer o personagem. São personagens que estão se colocando, né, na disputa presidencial, não é pouca coisa. Lembrem-se sempre da disputa para o Legislativo. Fiquem de olho nos deputados, candidatos a deputados federais especialmente, também nos senadores. Fiquem de olho nos deputados estaduais, tá? Prestem atenção aonde fabricam as leis, aonde tornam a sua vida mais difícil, porque eu não conheço quem use a política para tornar a vida do cidadão mais fácil. Assim, a gente só tem aí uma outra coisa que acaba, uma coisa ou outra que acabam sendo impostas e que acabam facilitando, mas é tipo efeito colateral, né? E por que isso acontece? Por um motivo muito simples: a sociedade não cobra, a sociedade não pressiona, a sociedade não está dedicada a entender a sua realidade. Por que eu cheguei aqui? Por que eu não tenho oportunidade? Por que eu tenho dificuldade de acessar determinado
serviço? Por que sabe, parente meu morreu na fila do hospital? Por que as crianças são analfabetas? É isso, a gente vai ficar aqui falando de cifras, 11 milhões de analfabetos, mais 38 milhões de analfabetos funcionais. Sabe, é um país dilacerado, um sistema absurdo, um Estado gigantesco, que quer competir com a iniciativa privada, e aí não libera as forças produtivas desse país. Quando que nós teremos, de fato, liberdade? Fica aqui o meu recado, a gente se vê amanhã, quarta-feira, em mais um Papo Antagonista. Muito obrigado à nossa equipe técnica, também à equipe de reportagem e, essencialmente, especialmente vocês. Se você não likeou, likeie. Se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações. Se você quiser contribuir com o nosso jornalismo autônomo aqui, independente, você assina. Mira aí no QR Code, assina o Antagonista Mais, nosso aplicativo sem anúncios, e a Cruzoé com reportagens exclusivas. Tchau.